You may have heard it said that people say necessity is the mother of invention, but actually what I found is that divine inspiration is the actual key that unlocks the impossible. I didn't know those things when I was a young 8-year-old telling my dad I wanted to be an inventor. I just knew I wanted to create things and maybe even change the world in the process. As I grew up, my thirst and hunger to invent only became stronger, and I looked for a way to channel my energies into something that could benefit people. Then, one day, when driving home from work, I received what I would call a divine insight. What if we used light in an entirely new way to communicate with the human body? That's when the LifeWave patch technology was born, and the rest, as they say, is history. Sometimes I find it really hard to believe that this year I was issued my 200th patent, an accomplishment that makes me feel just so incredibly blessed. It's a testament that through the power of prayer, recognizing God as Lord and Creator, the power of persistence, and yeah, a lot of hard work. But as I get to do what I love to do every day, I fully acknowledge that it is through the great teamwork of our incredible global corporate staff and, of course, our amazing field leaders and brand partners. Without them, LifeWave wouldn't be what it is today. And I find it so incredible that with all of this, we're just getting started. After over 6 years of research, you can now deliver light-infused water to your body at the touch of a button, allowing you to achieve health benefits that have never been before possible with our X2O system. And not to mention that this also opens up an entirely new market for LifeWave. I have also worked with our research team to create an entirely new way of producing clean and abundant energy that will power your home, your electric car, and even generate enough power that you can sell the excess electricity back to the grid. When we release this new technology, it will provide you with a new financial opportunity while also helping to clean up the planet in the process. Something else I'm really proud of is that we're also launching our new drone technology as we speak. What I love about our community is that we are a group of people wanting to be part of the solution and helping those in need. These drones will allow us to do just this. When disaster strikes, we can bring hope to others. And we can do this in the form of relief aid and patches and expose our brand to a broader audience through resulting press coverage. Our principal mission, though, hasn't changed. I'm determined to find solutions for stopping and reversing human aging. And it's incredibly rewarding to see just how much progress we've made in this endeavor. I can tell you that LifeWave is truly a world leader on this subject. Patents on these and other inventions will ensure that LifeWave will only be growing bigger, stronger, and more influential for decades to come. And that's through this proprietary technology that is ours alone. So the great news, we all share a common vision: to help others by empowering people to take control of their well-being, their livelihood, and their longevity. As we continue to innovate and serve the needs of our customers, together we will be unstoppable. So let's share the light and let's be the light. Boa noite a todos, bem-vindos aqui a uma sessão científica da LifeWave. Meu nome é Rui Miguel Coelho. Queria desde já dar os parabéns a todos que aqui estão, a toda a gente que está a ver também uma gravação. Se é esse o teu caso, queria muito que tu estendesse o cumprimento à pessoa que te convidou ou que te enviou o link, porque há qualquer coisa que ele vai querer ou ela vai querer partilhar contigo, de forma a que tu entendas que há qualquer coisa que pode mudar radicalmente a tua vida. Eu não estou a falar de forma enfática, sem conteúdo. Quero dizer mesmo que há muitas pessoas que estão aqui hoje, se estás a ver ao vivo, que literalmente mudaram a vida, quer no sentido profissional, quer no sentido pessoal, quer no sentido também de saúde, daquilo que é a sua saúde integral. Queria muito que tu compreendesses
que o que vamos fazer agora nos próximos minutos é dar-te uma oportunidade de conheceres melhor a ti, se calhar poderes dar um novo futuro para a tua família, para o teu agregado, se calhar para a tua vida também, o futuro profissional. Tens muitas pessoas que mudaram também a forma como viam a saúde, a energia e o seu equilíbrio. Queria-vos dizer, desde já, vou-me apresentar mais uma vez, Rui Miguel Coelho, sou pai, sou empresário, sou professor universitário, viajo o mundo como diplomata civil, tenho responsabilidades em várias áreas, mas sou também apaixonado pela ciência, pela inovação e também por poder ver pessoas da nossa comunidade que realmente se transformaram. A palavra transformação passou a ser uma palavra muito forte para mim, não só porque também a sinto em mim, como também tenho uma vontade absolutamente gigantesca de poder permitir que qualquer pessoa possa ter o seu próprio percurso de transformação através de uma tecnologia que é surpreendente, que nos faz a todos pensar que afinal tivemos, eu falo por mim, durante muito tempo, sem a consciência profunda do que é saúde, do que é equilíbrio, do que é a luz que habita em nós, que nós podemos também mandar para os outros e podemos convidar os outros a entrar na nossa própria luz. Do ponto de vista de iluminação, posso dizer que talvez seja uma das empresas de maior propósito que já encontrei na vida e esta oportunidade chamada LifeWave X39 vai possivelmente, eu não digo que vai ser igual impactado para todos, mas vai possivelmente pôr-te a pensar o que é que eventualmente poderás melhorar na tua estrutura, na tua saúde. Hoje temos muitas pessoas, quer de norte a sul de Portugal, quer também no estrangeiro, a ver-nos com muita atenção. Uma delas em particular está neste momento num cruzeiro no Adriático, no Mediterrâneo, e vai hoje também entrar aqui em direto connosco, já vou apresentar devidamente, mas queria só dar-te aqui uma ideia do que é que vamos fazer hoje. Nós vamos falar de ciência, vamos falar do que é que muda vidas de forma comprovada, com estudos, com estrutura, e vamos ter aqui dois profissionais de saúde que nos vão ajudar a pensar o que é que nós podemos realmente trazer para as nossas vidas com algumas ideias simples. Em vez de passarmos esta próxima hora a fazer qualquer coisa que não nos é útil, esta hora, quer estejas num link de YouTube, quer estejas eventualmente aqui ao vivo, podem literalmente dar-te uma nova consciência. E com consciência nós podemos mexer. Então, eu não sou profissional de saúde, sou alguém de economia, de empresas, trabalhei todos muitos anos, 30 anos em multinacionais, tenho uma vida perfeitamente normal, não sou uma pessoa mais capaz ou menos capaz que qualquer um de vocês, mas fiz uma descoberta e tomei um compromisso há 4 anos atrás, quando estava nos Estados Unidos. Descobri uma tecnologia que atua através do infravermelho, já vamos explicar aqui profundamente o que é, e hoje o meu papel aqui é conduzir algumas ideias para que tu sintas que vale a pena pensar que esta tecnologia pode também impactar a tua vida. Antes de apresentar devidamente, quero só passar aqui alguns slides rápidos, só para vocês pensarem que há aqui uma estrutura que eu gostava de vos apresentar para nós podermos seguir um raciocínio. Eu gosto muito de estrutura de raciocínios, nem que seja porque assim não nos perdemos na nossa forma de comunicar. Eu penso que já estão a ver aqui o meu ecrã. Façam-me só o sinal de 1 a 10, se veem o meu ecrã e como é que está o som, rapidamente, só para eu ter a certeza que estamos a chegar a toda a gente de forma correta. Tenho sempre aqui o meu aparelho, aqui a minha ajuda para nos dar aqui também aqui o feedback, para receber o vosso feedback também. Então aqui estou a receber muitos feedbacks que está tudo a correr muitíssimo bem em termos de som, de imagem. Ótimo. Então, queria só passar rapidamente em slides 2 ou 3 ideias base. Primeiro, o X39 é um pequeno patch que é muito desarmante no sentido em que muitos de nós, eu incluído, não lhe dei devido valor no início quando comecei este projeto, em 2022. É feito de nanocristais, já vamos perceber o que é isto, e ele tem 3 princípios. E leva uma coisa chamada peptídeo, um conjunto de aminoácidos, ativa uma coisa chamada células terminais e regenera o nosso sistema biológico de uma forma integral, ou de forma, diria eu, colaborativa, vamos dizer assim. Então, quem é o fundador e o grande responsável desta tecnologia chama David Schmidt. Já vou passar aqui, se conseguir, um vídeo, porque estive com ele há 2 dias atrás nos Estados Unidos. Aliás, acabo de regressar dos Estados Unidos, onde este homem que está aqui, um cientista, foi recebido numa sala como se fosse uma estrela de rock, como se fosse uma estrela de música, como se fosse um ator de cinema conhecido. Porque realmente aquilo que eu mais me surpreende é que quando nós recebemos algo que é uma bênção, nós temos que devolver. E estavam mais de 4.000 pessoas em sala que receberam com uma enorme ovação o David Schmidt, porque não só ele é um cientista muito renomado, com muitas patentes, muito premiado também e reconhecido por muitos prémios. Recebemos muitos prémios recentemente, foi eleito empreendedor do ano na área da saúde, teve também um prémio chamado Biotech Awards para o conjunto de um produto chamado X39, que reativa células terminais, com outro produto chamado Cellergize, que coloca em elevação o nosso cobre para nós podermos ter mais resultados, para além de uma série de outros reconhecimentos
na sua carreira empreendedora e começou como cientista que investiu do seu próprio dinheiro mais de 4,5 milhões de dólares para poder lançar ao mercado uma ideia que hoje é absolutamente crucial e que cresceu muito. E isto impressiona muito, este número, porque às vezes as pessoas podem contar a sua história à sua maneira, mas os números não enganam. Não enganam porquê? Porque são uma estatística, são uma amostra, uma fotografia no tempo daquilo que é o nosso crescimento. E aqui vocês podem ver que o crescimento que nós tivemos, quando nós apanhámos a empresa em 2022, a empresa já estava numa rota de crescimento muito forte por causa também do Covid. Quero salientar que no Covid toda a gente queria mais energia e mais saúde, não queria adoecer, obviamente, mas foi nesse conjunto de circunstâncias que a empresa cresceu muito. Pode ser que foi uma benção do Covid? Não. O Covid nunca foi não é uma benção em nenhum sentido, mas deu-nos uma grande consciência. E eu não sei se tu tens a noção que há pessoas que morreram com milhões e milhões no banco e não tinham saúde para viver. Então, hoje eu penso que temos todos a consciência que a saúde é muito mais importante que os bens materiais, muito mais importante que qualquer conquista empresarial. A saúde é a base da nossa progressão humana. Sem saúde, nada se faz. E eu costumo sempre dizer que alguém que tem saúde tem todos os sonhos do mundo e a pessoa que não tem saúde só tem um sonho, que é poder recuperar, poder ficar bem. Então, é neste crescimento empresarial que nós nos encontramos. A grande razão deste crescimento chama-se patente. Patente 10716953, qualquer um de vocês pode consultar, não é um segredo. Ele contém a informação básica para que nós possamos entender que isto é uma tecnologia patenteada segura, que só nós na LifeWave temos, só os brand partners e quem trabalha na LifeWave como, vá lá, influenciador, promulgador, um recomendador, como chamam nos Estados Unidos, chama-se muito marketing de recomendação, processo de recomendação de algo que nos impacta, e é exatamente esta tecnologia que permite que sem efeitos exógenos, ou seja, sem estímulos externos, nós possamos elevar o nosso próprio peptídeo de cobre, que por sua vez leva ao equilíbrio do corpo. Quero desde já dizer que eu não vou alegar, nem ninguém vai alegar nesta sessão, que é a cura, que nós podemos, porque alguém teve um efeito no seu corpo, na sua biologia, podemos dizer que toda a gente vai ter, depende da variação que cada organismo, cada conjunto de células e de bioma e de genoma nos permite ter mais ou menos. E nós também temos algum controle como isso acontece. Então, queria também dizer que a grande razão pelo qual nós reativamos células terminais está aqui. Eu não quero avançar muito mais no contexto científico, até porque temos pessoas muito melhores que eu hoje aqui para nos poder elucidar e se calhar dar uma explicação profunda. A ideia nunca é cientificar muito esta questão, porque tem que ser acessível a todos, mas queria dizer que este foi o grande chamariz que me chamou a atenção. Foi aqui que os meus olhos prenderam. Eu não sabia que as nossas células terminais iriam entrar em adormecimento. Ninguém, não sei se tu hoje estás a ver a ligação, estás a ver uma gravação, estás aqui ao vivo, tenham-te explicado na escola, em casa, durante o teu percurso, que as nossas células terminais adormecem, entram em hibernação e que provavelmente muitos de nós achamos que as células estaminais nunca mais voltam a acordar, pois esse facto não é verdadeiro. O que é realmente verdade é que quando chegamos mais ou menos aos 30 anos, em média, cerca de metade das células estaminais, apenas metade estão ativas e quando chegamos aos 55, 60, então é o drama total, onde apenas 10% não mais estão ativas. É como se tivéssemos uma parede de proteção contra a chuva, contra o vento, contra o calor excessivo, que estivesse cheia de buracos. E quanto mais envelhecemos, mais buracos tem, ou seja, ficamos muito vulneráveis. Foi este o facto que me disse, eu tenho de estudar isto, eu tenho de perceber exatamente o que é que está aqui na origem desta tecnologia. Então, eu queria até aqui interromper o meu ecrã, porque eu penso que provavelmente o ideal seria nós entendermos qual é a base daquilo que estamos a falar. Eu penso que a Susana Marques já aqui está, deixem-me só aqui dar aqui a autorização à Susana para poder não só partilhar o som, falar connosco, como também para passar algumas ideias-chave que eu penso que são fundamentais, porque a Susana Marques tem trabalhado connosco já desde 2023, a Susana já me vai confirmar ou não confirmar, mas eu penso que foi em julho, agosto de 2023, lembro muito bem dessas datas, foram as datas que nós estamos a construir tudo na Europa e em Portugal, e foi exatamente as decisões de algumas pessoas como nós, como eu, como a Susana, que permitiram que hoje Portugal seja o país com maior atividade, com maior dinamismo em termos daquilo que é a adoção desta tecnologia, mas também do crescimento, porque nenhum de nós quer ficar doente e, acima de tudo, queremos crescer muito a nossa vida com saúde, com longevidade, com muita vitalidade. Então, a nossa intenção hoje é passarmos alguns conceitos. Eu queria que a Susana introduzisse esse tema, porque depois vamos ter mais um convidado, mas gostava muito que a Susana nos identificasse, afinal. Susana, eu penso que estás aí connosco, certo? Boa noite. Sim, ó Rui.
Olá, Olá, Margarida, Rui, boa tudo bem? noite. Queria E a já agora. data foi junho de 2023. Uau! Estão a ver que as Já lá general vai um tempinho. têm sempre a memória bem ativa e tem outra coisa, que é gratidão pelo nosso processo. Às vezes não é simples, não é direto, mas é de enorme gratidão, porque todos nós temos que agradecer as bênçãos que temos na vida. Queria só dizer uma coisa, antes de passar a palavra à Susana, queria muito agradecer o tempo da Susana Marques, profissional de saúde, trabalha muito, é muito requisitada, está sempre com uma carga de agitação e de agenda muito forte, e mesmo assim tira um bocadinho, como eu, e muitos de nós, para poder partilhar com os outros. Eu acho que isto é a maior abnegação de alguém que é profissional de saúde, depois de um dia intenso, ainda poder contribuir para a saúde dos outros através de consciência e de informação, e faço através dela um grande elogio a todos os profissionais de saúde que trabalham connosco, porque sem eles não teríamos tido a consciência da profundidade do que tínhamos nas mãos. Por isso, queria muito, Susana, dar-te, para além de um beijinho grande, um abraço e desejar-te da próxima vez que for aos Estados Unidos, vais connosco também. Já falámos hoje e de facto toda a gente tem que ir. Que se és convidado, pede à pessoa que te convidou para te explicar o que se passou nos Estados Unidos. Eu já vou a seguir contar um pouquinho, mas queria que a Susana nos desse a sua visão do que é afinal, o que é isto que temos nas mãos e como é que um profissional de saúde se envolve com tanta profundidade em algo que realmente muda as vidas. Rui, ir contigo a Orlando, por causa do sítio já foi sempre muito impactante. Porque realmente tu disseste aqui muito bem, estar com o David Schmidt é arrepiante. E é arrepiante como é arrepiante conhecer esta tecnologia. Eu quero posicionar-me aqui hoje, como sempre me posiciono, com uma responsabilidade muito grande, Rui. Tu sabes, e vamos ouvir também o Dr. Emílio, que para mim tem sido algo espetacular conhecê-lo, porque quando vemos pessoas que são profissionais de saúde por paixão, por amor, não é? E abraçam este projeto, é claro que nos vem dar uma força enorme. Eu espero que todas as pessoas que estão aqui hoje ouçam com atenção aquilo que vamos falar e ouçam aquilo que o Dr. Emílio tem para nos dizer hoje. Vou começar por me apresentar. Para quem está aqui pela primeira vez, o meu nome é Susana Marques, vivo na Figueira da Foz, sou casada, mãe de dois tesouros, um tesouro e uma tesoura, como eu costumo dizer, e estou na LifeWave desde junho de 2023. Foi o meu patrocinador que me recordou esta semana a data. E hoje cabe-me a mim passar aqui um bocadinho de uma forma mais profunda, a explicação sobre como funciona esta tecnologia maravilhosa que é o X39. E quero, por favor, pedir, principalmente àqueles que estão aqui pela primeira vez, se for possível, para abrirem a mente e tirarem, digamos assim, qualquer ideia negativa que possam ter da inovação. Porque nós vamos falar de inovação, vamos falar de ciência, vamos falar de estudos científicos. Não vamos falar aqui, nós não estamos aqui, o Rui não está nessa posição, penso eu também não, nem o Dr. Emílio, para promover nada. Nós, hoje, a sessão é para esclarecer o que é que realmente é a LifeWave, o Rui já falou um bocadinho, e o que é esta tecnologia que é a tecnologia que utiliza a fotobiomodulação. Então eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Rui, espero que fazê-lo aqui como deve de ser. Não sei se já estão a ver a tela em grande. Rui, diz-me. Estamos a ver o teu ecrã, ainda não está Pronto, em grande o slide, mas ainda não estamos a está em ver o teu ecrã. grande. Agora já, não já? Agora estamos. Penso que sim. Pronto. Obrigado, Susana. Então gostaria de começar com provavelmente, penso que sim, eu tenho aqui pessoas que vão ouvir isto pela primeira vez. Eu gosto sempre, e quem conhece as minhas apresentações já dá muito tempo, eu gosto sempre de passar a explicar os conceitos para entendermos realmente como é que esta tecnologia funciona. E para isso temos que acordar as nossas mentes, porque nós no dia a dia é normal que não lidamos com estes conceitos. Não é comum nós nos questionarmos o que é uma luz visível, o que não é. Claro que isto tem uma técnica, biologicamente acontece de uma certa forma, através da nossa retina, mas parece-me que isso não é importante. O que eu gosto sempre de dizer às pessoas é que nós estamos habituados à luz, mas existe outra luz que não é visível a olho nu. Nós entendemos assim, ou seja, nós sabemos perfeitamente que somos afetados pelos raios ultravioletas e que existe um infravermelho. As pessoas normalmente ouvem estes conceitos, mas não é comum que questionem, ok, eu vejo a luz do arco-íris, eu vejo a luz, porque é que eu vejo uma e outra não vemos? Mas eu digo-vos isto aqui porque o facto de não vermos uma radiação,
é o caso, por exemplo, do infravermelho do sol e outras coisas, não quer dizer que ela não existe. E são sempre estes conceitos, quando eu falo desta tecnologia, que eu digo, tomem nota, peguem no papel e uma caneta, quando queiram entender realmente o que é o X39 e comecem a questionar-se, porque o conhecimento é importante tê-lo, mas que não seja por curiosidade, não é? Perceberem que realmente existe uma luz, ou vários tipos de luz, e que o facto de não havermos não significa que nós não a vemos, porque nós, realmente, a luz visível que vemos aqui, não é? Esta pequena faixa que percebemos das cores, que é emitida através de determinados nanómetros, é aquela que nós vemos. E é essa luz que eu hoje vos vou tentar explicar, que vai ter um impacto muito grande nesta tecnologia, que é o X39. E esta tecnologia tem este nome, este palavrão, que não tem nada de estranho. Todos nós sabemos o que é fotobiomodulação. Porque se eu vos falar, principalmente para aqueles que estão aqui pela primeira vez, que quando nos colocamos ao sol nós elevamos a nossa vitamina D, então é porque houve um acontecimento com a luz, ou seja, foto é luz, bio é corpo, não é? A nossa biologia humana, e houve qualquer coisa que foi modulada, até aqui as pessoas perceberam, não é? Se nós, quando recebemos a luz do sol, a nossa vitamina D foi modificada, ela eleva, então é porque foi modulada, e isso foi através da luz do sol, e este processo chama-se fotobiomodulação. Cada vez que nós com a luz modulamos qualquer coisa no nosso corpo. No fundo, a luz é um sinal biológico, não é? Porque a luz não serve apenas para vermos. Nós achávamos que sim, também é algo que eu costumo dizer, principalmente aos meus pacientes. Eu não falei no princípio, quando me apresentei, eu sou profissional de saúde, mas não é importante ser para promover isto, também costumo dizer isto, porque eu não conhecia a tecnologia como profissional de saúde, conhecia a tecnologia como amiga do Vítor Pereira, mas dizer-vos que este é um conceito que muitas vezes eu digo aos meus pacientes, a luz não serve apenas para nós vermos. Nós temos que entender que a medicina está a mudar, que a ciência está cada vez a descobrir mais sinais capazes de fazer com que o nosso corpo se autorregenere e se ative, e este é um desses campos. A fotobiomodulação vai trazer coisas maravilhosas para nós. E é importante dizer-vos que realmente há determinados comprimentos de onda que vão interagir com o nosso corpo. No fundo, resumir-vos aqui que a luz, a célula e os sinais que nós damos às células com determinadas luzes têm uma resposta biológica no nosso organismo, ou seja, a luz não responde apenas ao químico. E isto é uma parte também muito importante para mim, dizer-vos que a luz o corpo responde à luz, porque nós estamos muito programados, nós até hoje, e está tudo certo, é assim, porque nós estamos no caminho da evolução. E eu encaro a LifeWave como uma inovação maravilhosa. Uma inovação com base naquilo que já é muito antigo, se formos estudar realmente esta tecnologia, e espero que todos vocês se apaixonem e que vão perceber quem é o David Schmidt, o que é que ele nos trouxe e nos está para trazer, mas este é um conceito muito importante de nós percebermos que o nosso corpo não reage só ao químico, o corpo reage a outros sinais, e nós sabemos isso, reage ao abraço, reage à música, à dança, e aqui vamos falar de luz que reage na nossa célula. E realmente temos que falar de um peptídeo de cobre. E vão perceber todo o processo, como é que isto funciona. Nós todos temos este peptídeo de cobre dentro do nosso organismo. Não é nada novo, está bem? Não é a LifeWave, ou não sou eu que vou falar dele aqui hoje pela primeira vez, ou o Rui, ou o Dr. Emílio. Nós nascemos com este peptídeo, não é? É um peptídeo pequeno, natural, mas muito importante na sinalização e reparação dos nossos tecidos. Ele é composto por 3 aminoácidos, eu explico-vos isto rapidamente. É como um puzzle, um Lego. Quando as coisas estão separadas parece que não têm sentido, mas quando estão juntas criam, por exemplo, uma imagem. Às vezes eu também digo, este peptídeo é como se fossem 3 pessoas de mão dada, criam um círculo, portanto é composto por 3 aminoácidos, são estes. E eles são muito importantes, não vou falar de cada um deles, mas só dizer-vos que eles sozinhos, só por si, são maravilhosos.
usados isoladamente também na suplementação, e a LifeWave também tem aqui algo muito importante nesse sentido hoje em dia na suplementação. Mas realmente este peptídeo de cobre é composto por 3 aminoácidos. E dizer-vos que é pura ciência aquilo que vos estou a dizer, este peptídeo no nosso organismo é reconhecido como um peptídeo muito importante nos processos de reparação naturais dos nossos tecidos, faz falta, é importante na remodelação desta proteína que é o colagênio, na nossa matriz extracelular, na cicatrização. Eu sei que são palavrões muito químicos hoje em dia, desculpem hoje, mas hoje estamos aqui a falar de ciência e eu quero muito passar-vos que a ciência está por trás desta tecnologia, que tudo isto é ciência, não é algo que nós vimos aqui de repente falar. Muito também dizer-vos que este peptídeo participa na sinalização participa em diferentes respostas celulares. Muitas. As nossas células comunicam, ou seja, elas conversam, perguntam e dão respostas, mais ou menos isto umas às outras, estou a brincar, mas é assim, daria para vos explicar, aqui não dá. E essas respostas que as nossas células dão, quando fazem determinadas coisas, precisam ser sinalizadas. E este peptídeo realmente é muito importante nesta sinalização. Agora, eu falar-vos de um estudo científico do Dr. Picard, também mais uma vez fornecer-vos estudos científicos para que percebam o quão maravilhoso é este adesivo X39. Dizer-vos que o Dr. Picard, em 1970, nos anos 70, provou isto que está aqui, ou seja, que os níveis plasmáticos deste peptídeo de cobre diminuem com a idade. Nós realmente aos 60 anos, desculpem, temos muito pouco. A partir dos 35 anos começa a diminuir, não se dos 20 anos sim, mas a partir dos 35, quando a hormona da juventude começa também a diminuir, nós começamos a envelhecer muito, muito rapidamente. E este peptídeo é muito importante e a medicina tem muito interesse, há muito interesse nele. Isto é um estudo que eu estou aqui a apresentar. É um estudo que vocês colocarem no Google Académico e colocarem estudo fonte Dr. Picard, vocês vão encontrar isto que vos estou aqui a apresentar. E realmente este estudo provou tudo aquilo que eu já tinha dito, da matriz extracelular associada à síntese de colagênio, a produção desta proteína precisa deste peptídeo circulante no nosso plasma sanguíneo, a reparação dos tecidos por causa da produção do nosso colagênio, a inflamação e a oxidação também consegue ser modulada quando ele está de forma equilibrada no nosso plasma e a própria sinalização génica é muito importante e vocês vão entender isto. Mas basicamente, no fundo, é ter a capacidade de estarmos funcionais e capazes de ativar todas estas coisas que são muito importantes. O X39 e o peptídeo de cobre, o que é que foi medido? Também muito importante dizer-vos aqui que dentro da nossa patente, há bocadinho o Rui falou na patente, vocês podem consultar, tem um número, como é óbvio, para existir uma patente tiveram que haver estudos, as coisas não são feitas assim de qualquer maneira. E houve o estudo de duplo cego, tudo isto há procedimentos muito sérios. Outra coisa que vocês podem ir procurar ao Google Académico ou então pedir a quem vos convidou para estar aqui hoje, que nós podemos fornecer-vos, a pessoa pode com certeza fornecer-vos o número da patente e tudo isto que vos estou a dizer. Mas dentro deste estudo duplo cego, os participantes, não é? O grupo ativo contra o grupo placebo, digamos assim, que estava aqui, foi provado isto, a avaliação dos dias, nos primeiros 7 dias, por isso, nos benefícios, nós falamos muito disso, foi comprovado, não é? O grupo ativo apresentou uma alteração significativa deste peptídeo na sua corrente sanguínea, no seu plasma, através das análises da urina, da saliva, do sangue. Isto foi provado, não é algo que foi decidido a LifeWave ou eu vir aqui dizer, faz parte de todo o processo da utilização do X39 e daí os resultados tão maravilhosos que nós temos. Ou seja, quando nós usamos o X39, e eu vou aproveitar para retirar o meu, eu sei que no meu plasma sanguíneo este peptídeo de cobre vai começar a ser circulante em maior quantidade. Claro que eu vou ter que usar um determinado tempo, sim, mas o próprio estudo provou que dentro dos primeiros 7 dias isto começava a acontecer. Ou seja, ele começava a ser observada, e foi observada, desculpem, a associação entre o uso do X39 e o aumento deste peptídeo circulante no nosso plasma sanguíneo. Vejam, os benefícios que eu vos acabei de falar deste peptídeo, e não só, outros vos vou dizer, e quando nós utilizamos este adesivo, nós conseguimos manter este peptídeo de uma forma diferente. E porquê é que é importante mantê-lo? Porque também
é muito importante percebermos que ele participa, não é, na reparação dos nossos tecidos, na matriz celular, como eu disse há bocadinho, baixando a inflamação, ou seja, dá um sinal biológico. Eu repito-me aqui, porque para mim é muito importante que as pessoas percebam que o objetivo não é adicionar peptídeo, é estudar como apoiar os sinais biológicos do nosso organismo. Ou seja, nós vamos aumentar, nós temos o peptídeo, ele vai diminuindo, mas quando nós voltamos a tê-lo de forma elevada, realmente, através deste processo da fotobiomodulação, nós vamos conseguir ativar através da nossa luz, do nosso infravermelho, nós conseguimos obter estes resultados. E aqui neste painel, de uma forma resumida, eu quero dizer-vos como é que o X39 atua com a nossa pele. De uma forma simples, pegando no meu próprio adesivo. Quando nós colocamos o nosso adesivo no nosso corpo, ele emite o nosso corpo, como eu vos coloco aqui, uma luz infravermelha. E agora eu vou voltar ao primeiro slide, àquele que eu vos disse que é uma luz que nós não vemos, mas o facto de não a vermos não quer dizer que ela não exista, por isso é que eu coloquei aquele slide no início. Esse infravermelho que nós não vemos, quando eu coloco o adesivo no meu corpo e ele emite esse infravermelho, porque todos nós emitimos essa luz, esta luz vai ser refletida pelos nanocristais que estão aqui. Ou seja, os materiais do patch, como está aqui no slide, interagem com o meu corpo. Eu vou refletir a minha própria luz. É como se este adesivo fosse um laser, porque ele é um cristal. Aqui dentro estão nanocristais e eu vou refletir novamente a luz para dentro do meu organismo. E esta luz refletida, claro que tem um determinado comprimento de onda, como eu vos mostrei no primeiro slide. Mas quando eu reflito esta minha própria luz, aqui está o segredo da LifeWave e que ninguém pode copiar. Eu vou refletir um comprimento de onda modificado por aquilo que está aqui dentro. Um segredo que pertence ao Dr. David Schmidt e um prémio que pertence a quem o utiliza e a quem decide promovê-lo, que foi o meu caso. Só nós conseguimos emitir este comprimento de onda quando utilizamos o X39. E realmente a pele recebe este estímulo e acaba por acontecer uma resposta biológica. Que é a resposta biológica que eu vos disse há bocadinho, que é começar a elevar este peptídeo novamente na nossa corrente sanguínea e conseguir atingir todos aqueles resultados de forma tão maravilhosa como nós vemos diariamente os resultados dos testemunhos e penso que hoje vamos ouvir. Eu pessoalmente tenho imensos testemunhos. Hoje não vou falar aqui do meu, vai haver aqui alguém que vai falar de certeza, penso que o Dr. Emílio, mas vejam, isto é real, nós estamos aqui a explicar e a falar dos nossos próprios resultados. E realmente o peptídeo de cobre tem uma capacidade muito importante na nossa expressão génica e é muito importante isto, porquê? De uma forma rápida vou-vos dizer, nós temos sempre muito medo quando um familiar nosso teve um cancro. Porque dizemos, meu Deus, o meu pai teve, a minha mãe teve, a minha avó teve e eu vou ter novamente. Não tem que ser. Não tem que ser. Porque como eu vos coloco aqui neste slide, de forma simples, nós podemos ajudar as células a ligar ou desligar determinadas respostas. Existem várias formas no mundo da ciência, sim. Por isso é que as pessoas às vezes vão fazer testes genéticos atempadamente. Sei lá, de uma forma maluca, muitas mulheres decidem tirar os seios, decidem fazer... Claro que o importante é ligar o que é importante e desligar aquilo que nós não queremos ligar. Mas o peptídeo de cobre, através da modulação, através deste adesivo, vai realmente conseguir ter uma influência nesta expressão génica. O peptídeo de cobre dá o sinal, porque o nosso corpo funciona com sinais, a célula recebe o sinal, como eu vos disse, o gene é modulado, há uma resposta adaptativa, não é? E há uma reparação. O corpo tem essa capacidade. E é também outro conceito que nós temos que perceber e adquirir. Temos que olhar para a LifeWave e para o X39 como realmente um milagre. Eu não gosto muito de dizer um milagre, porque as palavras às vezes, meu Deus, são tão mal interpretadas, mas é percebemos que o corpo é maravilhoso. Ouçam os testemunhos, percebam que o corpo tem esta capacidade, quando lhe são dados os sinais, de desligar aquilo que não queremos que seja ligado. Não importa se alguém de família teve um cancro de mama, se eu tiver algo que desligue esse gene, eu não vou ter essa resposta, eu não vou acionar. Portanto, o peptídeo de cobre aqui funciona como um mensageiro. Aliás, todos os peptídeos são mensageiros. O comportamento dos peptídeos dentro do nosso organismo depende de quais são mensageiros. Aqui é um mensageiro, não muda o livro genético,
é importante, mas influencia quais as instruções que a célula lê. Imaginem, vejam bem esta frase, entendam-na, escrevam-na, tirem um print disto, percebam que o peptídeo é um mensageiro que não muda o teu livro genético. Ninguém está a dizer isso aqui. Porque às vezes as pessoas dizem, mas como é que é possível? É possível. Ele influencia as instruções da tua célula. Assim como influencia o teu estado de espírito. Se tu ouves música agradável, se tens bons amigos, se dormes bem, se comes bem. Isto já é a ciência que prova. Porquê que nós não entendemos que a ciência caminha nisso? No estado de espírito positivo, e o LifeWave só nos traz mais um sinalizador maravilhoso para isto. E agora, não posso deixar-vos falar das nossas células estaminais. Claro que nós, para quem está aqui pela primeira vez e nunca ouviu falar disto, nós vimos de uma célula estaminal. É assim que nós funcionamos, não é? De uma única célula, um organismo inteiro acontece. Nós vimos de uma célula estaminal, após a fecundação, é óbvio, e depois elas multiplicam-se, é só isto que temos de saber. Temos que saber, acima de tudo, que nós vimos delas, não é? E que depois do nascimento nós mantemos estas células estaminais adultas em vários tecidos. Mas, infelizmente, nós vamos também perdendo estas células, como vamos perdendo o peptídeo, porque nós vamos envelhecendo. Então, é preciso acordarmos e percebermos a importância destas células. Ou seja, estas células são realmente a reserva da renovação do nosso corpo, é um facto, e de onde elas vêm de muitos sítios. Também não vamos aprofundar aqui muito isso, é percebermos que um adulto existem vários tecidos em nichos próprios, também existem vários tipos de células estaminais, não é? Quem estuda na área da saúde sabe que isso existe, mas nós temos vários sítios onde nós temos estas células muito concentradas. Mas posso-vos dizer que, inclusive, com alguns pacientes já fiz recolha destas células estaminais para depois serem injetadas em determinadas partes do corpo para que as células fizessem a autorrenovação desse tecido. Porque elas participam, têm duas capacidades-chave, principalmente. Têm uma capacidade de autorrenovação, ou seja, conseguem produzir células estaminais novas, elas próprias conseguem fazer isso e também são diferenciadas porque a capacidade de diferenciação destas células é porque elas podem gerar células especializadas de um tecido. Ou seja, se eu tenho uma célula do sangue doente, como está aqui, da pele, do intestino, do músculo e outras, elas têm essa capacidade. Têm a capacidade de especializar-se, de repente elas são uma célula da pele, ou seja, e vão fazendo a reparação dos sítios que têm que ser reparados. E nós precisamos dessa reparação ao longo da vida, cada vez mais. Mas infelizmente nós não vamos tendo essas células. E aqui o que é que acontece com esta tecnologia? O peptídeo, como eu vos disse há bocadinho, é um sinalizador, não é? Ele vai informar a célula estaminal através de vários sinais, como eu vos disse há bocadinho, não é? Produção de colagênio, não é? Produção do próprio glutationa, aquela comunicação entre as células, vai havendo várias conversas entre as células e ele vai conseguir que essas conversas cheguem à sinalização da célula estaminal e então nós percebemos em estudos laboratoriais, não é? Que estas células estaminais são realmente marcadores muito importantes para que vejam só, um gene muito importante, que é o P63, seja ativado. E ele é fundamental para que estas células estaminais passem a estar novamente funcionais. E também existe aqui uma coisa, esta palavra feia, que são as integrinas, são as pontes, porque às vezes as células querem falar e não têm esta ponte. Tudo isto é pura ciência, meus amores, desculpem lá, meus amores, porque são vários. Eu empolgo-me com isto, já percebem que eu adoro isto, mas principalmente sabem porquê? Pelos resultados que eu já tive, que os meus pacientes têm, que a minha mãe teve. Portanto, eu desafio-os a olharem para esta tecnologia. Resumidamente, é uma nova forma de olhar para a luz. O X39 é uma nova forma de olharmos para a luz. Não vamos olhar só hoje. Quando conhecemos o X39, vamos perceber como a nossa luz é importante. Como realmente o nosso corpo imita o infravermelho, que ele tem uma interação óptica com o X39, que ele vai, através do processo de fotobiomodulação, dar um sinal luminoso às nossas células, aumenta este peptídeo de cobre e a célula faz todo o seu processo que tem que ser feito quando começa a ter as células estaminais funcionais novamente no nosso organismo. Então, quais são os benefícios de utilizarmos esta nova forma de utilizar a luz?
uma forma natural. E antes de vos explicar este painel, quero dizer-vos o seguinte: uma das coisas que mais me impactou quando conheci o X89, porque a primeira coisa que eu fiz foi utilizá-lo como Susana Marques, não como profissional de saúde, foi perceber que eu ia dar algo à minha mãe para ela usar que não tinha um químico. E isto para mim é extremamente importante. E penso para aqueles que estão aqui também. Não quer dizer que o químico não seja necessário, ninguém está aqui a dizer isso. Ai de nós que não tenhamos a medicina de urgência, nós temos agora aqui um médico maravilhoso e cirurgião, que é dele que não tenha as ferramentas, não é, para fazer as cirurgias, mas é muito importante percebermos, para mim foi, quando aconselhei isto à minha mãe e dei, porque eu dei-lhe os pads para ela utilizar, não havia químico nenhum dentro deste adesivo. Que através desta luz maravilhosa que o nosso corpo emite, eu conseguia sinalizar o peptídeo de cobre e dizer às células staminais da minha mãe: acordem e comecem a reparar a fibromialgia que tanto estava a fazer a minha mãe ter uma vida tão dolorosa e tão difícil para ela e para aqueles que vivem com aqueles que sofrem, porque o X39 mudou não só a vida da minha mãe, mas daqueles que estão à volta dela, como todos aqueles que nos têm dado os seus testemunhos. Dizer-vos então que os benefícios não são os mais evidentes, são aqueles que são passados pela patente, é que o uso do X39 nos apoia nos níveis de energia, nos apoia no desempenho físico, porque passamos a ter todos estes sinais celulares, passamos a dormir melhor, passamos a não ter dor. Há bocadinho eu mostrei-vos a capacidade do peptídeo nos processos de oxidação e de regeneração, ou seja, quando nós temos aquelas pontezinhas que eu vos disse a passar os sinais entre as células, elas passam a funcionar, porque o corpo é maravilhoso. Quando lhe dizemos o que é que ele tem que fazer, ele faz, e é isso que está a faltar. Estava a faltar na saúde e nós precisamos dar sinais maravilhosos ao corpo. O apoio da pele, a aparência da pele é maravilhosa, com este adesivo, porque só pela produção da elastina e do colagênio as nossas rugas vão diminuir. Vamos também melhorar a nossa cicatrização. E aqui paro para vos dizer, a cicatrização não é só externa, meus amores, mais uma vez. Não é só externa, é interna, porque nós temos feridas muito profundas nos nossos órgãos, porque quando os nossos órgãos estão a necessitar de reparação, o que eles têm é uma ferida interna, e essa cicatriz interna também é reparada com este processo. Vitalidade, não é? Como o Rui disse, eu trabalho muito e sim, adoro o que faço, e antigamente eu não tinha esta energia a esta hora da noite. E produzir antioxidante, realmente o maior antioxidante do nosso corpo e produzido no nosso fígado é a glutationa, e realmente o X39, quando produz este peptídeo, ele tem uma ligação comprovada cientificamente no aumento de vários antioxidantes, mas a glutationa é uma delas. E como é que vamos usar esta tecnologia? Para mim, muito simples. Principalmente que não tem químicos, como eu já vos disse, um adesivo por dia, usa até 12 horas por dia. Se trabalhas de dia, usas o X39 durante o teu período de trabalho. Se trabalhas à noite, usas o X39 durante o teu período de trabalho. Importante, o horário não é o mais importante, como eu digo aqui no final, o X39 acompanha o teu período de atividade. Isso é que é importante, é que o X39 acompanha o teu período de atividade. Vais colocá-lo na pele limpa e seca, de preferência, não é? Aplicar sempre, limpar a pele, principalmente agora no verão, que transpiramos muito, limpamos com álcool, deixamos secar, que ele vai ter uma aderência melhor. E não reutilizar um adesivo. Eu tirei este, eu vou corrigir aqui isto. Eu reutilizo. Eu ponho no meu gato, no meu cão, aqui deixo para o Dr. Emílio, penso que ele vai comprovar isto também, e também há quem coloque nas plantas. Eu coloco em tudo o que eu amo. Eu amo as minhas plantas, também posso falar, mas os meus gatos, eu já curei o meu gato 3 vezes com o X39, um deles, a outra nunca esteve doente, portanto eu reutilizo nos meus animais. E Rui, vou deixar de compartilhar e espero ter sido esclarecedora e passo-te a palavra. Muito bem. Olha, eu primeiro queria dizer que vocês não têm noção, se calhar alguns de vocês, sei que há aqui vários convidados. Queria só já agora, para os convidados, que toda a gente que está aqui presente e que utiliza o Agenda 9 ponha um comentário aqui sobre o que é que sentiu de maior impacto com a utilização da tecnologia LifeWave. Alguns deles sei que tiveram um impacto muito grande nas dores, outros tiveram uma evolução muito rápida em sintomas. Mais uma vez, nem eu, nem a doutora Susana Marques, nem nenhum profissional pode dizer que há uma cura, mas há um equilíbrio, um novo equilíbrio do corpo através desta sinalização. Eu acho que a palavra sinalização é perfeita
É como andarmos numa estrada e saber que temos sinais que nos ajudam para o movimento, não é? Um carro não pode atravessar um cruzamento se tiver um sinal vermelho, só atravessa se tiver um verde. Tal como as células, se calhar, funcionam melhor quando tiverem o seu verde dado pela luz, e quando nós temos estes sinais no sistema elétrico do corpo, como muito bem explicou a Susana, nós temos um corpo que funciona muito melhor sem as disrupções que, infelizmente, estilos de vida, químicos, menos hábitos em vários níveis nos provocam, e obviamente já não para não falar já do próprio carga genética que nós temos. Queria só rapidamente, antes de falar aqui, uma outra coisa muito importante, que vocês coloquem aqui exatamente o que é que sentiram, o que é que tiveram como resultados, porque há pessoas convidadas na sala que querem ter este poder da comunidade, e nós em comunidade fazemos tudo. Portanto, se puderem, comentem aqui o que é que vocês sentiram, em quanto tempo sentiram, onde é que tiveram o maior impacto. Se foi uma dor de cabeça, que às vezes parece a coisa mais simples, e não é, porque ela pode ter um efeito ou pode ser precursor de outras coisas, eventualmente dormir melhor. Há muita gente que dorme muito mais profundamente, e quem é que não entende a bênção de dormir bem? Eu venho agora de um voo dos Estados Unidos, com muitas horas a dormir menos bem numa cadeira de avião. Eu digo-vos, eu estou com uma energia incrível. Aliás, estava com ansiedade de estar hoje aqui a ouvir a Susana, porque ela explica de forma extraordinária. E queria também, já agora, enquanto vocês escrevem os vossos testemunhos, agradecer muito à Susana. Porque ninguém imagina o trabalho que deu à Susana ao longo dos anos e da prática clínica e das experiências, umas excelentes, outras não tão boas, poder produzir esta meia hora incrível de conhecimento, mas acima de tudo de bênção, porque nos está a querer dar aquilo que ela sabe melhor, que é a saúde integral, com vontade que toda a gente possa melhorar. Porque um ser humano melhorado é uma família que melhora, é uma comunidade empresarial que melhora, é toda uma vizinhança que fica bem, é toda uma empresa que tem mais energia, e, portanto, todos nós devíamos concorrer exatamente para esse bem social, essa responsabilidade que todos nós temos. Portanto, Ana, muito obrigado, acho que ficou muito claro. E acima de tudo, mais uma vez, é uma paixão incrível que eu partilho contigo desde a primeira hora, podermos, acima de tudo, partilhar com os outros aquilo que melhor nós temos, que é esta luz. E eu acho que concordas comigo que a luz é a coisa que nós melhores temos. Já agora, a comunidade que nós criamos em conjunto com pessoas como a Susana é inacreditável, porque o poder maior é o poder da comunidade. Já agora, por falar em comunidade, antes de passar ao nosso próximo convidado, queria só que vocês vissem aqui uma coisa que eu quero ver se consigo compartilhar convosco, e que é exatamente aqui no meu ecrã, ver se consigo partilhar o meu WhatsApp. Deixem-me só ver se eu consigo ou não, porque se eu conseguir, queria-vos mostrar exatamente aquilo que foi um vídeo, que se eu não conseguir agora, já vou a seguir fazê-lo, que é um vídeo que eu gravei na sessão dos Estados Unidos, que exatamente mostrava o David Schmidt. O David Schmidt, deixa-me saber se eu consigo interromper aqui. Exatamente aqui. Aqui está. Deixa eu ver se consigo mostrar-vos. Conseguem ver o meu ecrã com o WhatsApp? Conseguem ver? Consegues ver, Susana? Sim, sim, Rui. Conseguem ver agora, não é? Esta é uma imagem do próprio evento. Então para vocês perceberem que às vezes a tecnologia nos ajuda totalmente, mas queria só partilhar aqui esta imagem. Vocês perceberem, neste evento tiveram um painel de médicos. Está aqui um painel de especialistas de saúde, está aqui, é o que está aqui no painel. E este painel, todos eles têm uma especialidade diferente, de várias nacionalidades, quer dos Estados Unidos, há pessoas aqui de Cuba, há pessoas do México, há pessoas da Europa também. Estou a ver aqui o Dr. Espinosa com a esposa, que em muito pouco tempo se tornou um fenómeno, porque nas consultas que eles fazem, se não me engano, de pele, se não me engano, não tenho a certeza absoluta, tratamento de pele, não invasivo, de estética, penso que é isso que eles tornaram-se uma referência na comunidade científica que eles comungam, e foram convidados a falar em palco daquilo que foram os resultados. Temos ali o Dr. Tony, que está na ponta direita, que é um quiroprático, uma medicina ou uma prática médica bastante comum nos Estados Unidos. Na Europa ou em Portugal penso que não é ainda assim tanto, segundo eu me vou informando, mas todos eles conseguiram conduzir exatamente aquilo que foi a descoberta que eles tiveram enquanto partilhavam LifeWave, e todos eles ficaram surpreendidos. Não há nenhum profissional de saúde que não tenha ficado, diria eu, de boca aberta com os resultados que nós temos obtido na comunidade e que temos compartilhado com todos. Há várias comunidades científicas que vão apoiando-se uns aos outros naquilo que são as suas descobertas, e eu acho que isso é a coisa mais fascinante. Estamos perante a luz e podemos partilhar. Agora, eu queria mostrar-vos um vídeo do Dr. David Schmidt a entrar como um rockstar. Eu não sei se vou conseguir, eu vou tentar. Eu quero dizer que isto foi muito aqui
a preparar a nossa sessão e, portanto, não tive a oportunidade de fazer, até porque acabei de aterrar em Portugal, mas eu penso que vamos conseguir ver aqui este vídeo. Deixa-me ver se eu consigo. Adorava que vocês vissem. Não, vejam lá. Penso agora, vou aqui só aumentar o som, ver se consigo. O David Schmidt a ser recebido por 4.000 pessoas como se fosse um rockstar. Bom, desculpem se a tecnologia às vezes não ajuda tanto. Eu, como vos disse, ainda estou aqui com o meu jet lag meio trocado e ainda com muitas chamadas, com muita coisa que está a acontecer ao mesmo tempo. Vocês vão saber muito em breve tudo o que se está a preparar aqui para a Europa, mas eu só queria que vocês ficassem com um cheirinho daquilo que se está a passar pelo mundo. Nós temos muitas vezes a noção do que se passa em Portugal, das nossas comunidades, que são maravilhosas, mas não espelham o que se está a passar lá fora. Tivemos inclusive o Dr. Emílio, que também fez questão de estar connosco, ele vai já falar a seguir, mas só queria dar-vos esta nota. Nós temos algo extraordinário nas mãos. O Dr. David Schmidt é um verdadeiro fenómeno internacional. Cada vez que este homem que faz um comunicado apresenta uma possível invenção ou faz uma estratégia para poder divulgar saúde sem químicos, é algo que é extraordinário e que todos vocês deviam estar atentos. É uma honra poder partilhar o palco, o mesmo espaço que este homem, e é realmente um privilégio podermos estar numa era onde o nosso corpo finalmente consegue respirar e perceber que sem químicos nós funcionamos melhor. O equilíbrio é a fonte da saúde. Sem equilíbrio nós não temos saúde. Podemos aparentemente ter sinais ainda não evidentes do ponto de vista clínico, mas realmente um dia rapidamente vamos perder esse equilíbrio que é fundamental. Eu queria muito agradecer a todo o tempo que o David Schmidt dedica também à Europa. Ele está entusiasmadíssimo com a Europa. Acabamos de abrir, muitos de nós, inclusive a Susana Marques esteve num grupo grande de portugueses, foram quase 200 portugueses ou 200 portugueses que foram a Munique para a abertura da LifeWave Europa, oficialmente, com a presença do David Schmidt. Portanto, estamos a começar agora. Se és convidado e nunca tinhas ouvido falar da tecnologia, é natural, porque ela não é divulgada nem em televisões, nem são estrelas de desporto que promovem, nem há anúncios. Somos nós, de brand partner em brand partner, que vamos promovendo e, portanto, acho que é a coisa mais maravilhosa que nós podemos ter aqui. E agora queria passar a palavra ao Dr. Emílio Almeida, porque o Dr. Emílio, para além de ser um ser humano extraordinário, com muito aposta em desenvolvimento humano e pessoal, é também um médico veterinário, um profissional de saúde, que teve connosco, para além dos resultados que ele teve, fez questão de ir aos Estados Unidos para saber, afinal, qual é a dimensão desta inovação. Portanto, eu queria muito que o Dr. Emílio intervisse e que ligasse o seu microfone, eu sei que ele está aqui hoje, interrompeu umas férias com a família num cruzeiro no Adriático para poder falar aqui. Vejam bem o nível de compromisso que este homem tem, tal como a Susana, toda a gente que fala aqui tira do seu tempo, não é pago para estar aqui, mas eu gostava muito de ouvir o Dr. Emílio, o meu querido amigo Emílio, que se tornou um amigo pessoal, porque é realmente um ser humano extraordinário. Começava, vamos ter aqui uma conversa a partir de agora, queria conversar com o Susana e com o Emílio, porque é muito importante que ele vos passe, em poucas palavras, rapidamente, o que é que ele sentiu no meio do ambiente internacional com o Dr. David Schmidt também. Emílio, boa noite, sei que estás aí atento, não é? No cruzeiro, certo? Certo. Espero que me estejam a ouvir bem. Sim, estão-me a ouvir bem? Muito bem, estamos a ver muito bem, meu Pronto. querido. Então é assim, eu espero que isto aguente porque estou a algures no meio do mar, não sei bem aonde, eh, mas de facto é verdade, foi uma opção e vamos falar disso agora. Todos nós temos que fazer opções, não é? Temos que tomar uma decisão. O pior que podemos fazer é não tomar uma decisão. E, sobretudo, tomar uma decisão que seja acertada, que foi de facto aquilo que eu fiz. Eu fui fomos todos, eu, o Dr. Rui Coelho, o Paulo Alves, a Liliana Alves e o Rui Loureiro,
fomos lá. Fomos aos Estados Unidos e eu voltaria a ir. Porque que se, aqui podemos falar, podemos mostrar vídeos, mas nada do que possamos passar se compara ao facto de estarmos presentes. Há toda uma energia que se sente, eh, as oportunidades de falarmos pessoalmente com as pessoas, de partilharmos, de trocarmos experiências, de falarmos sobre coisas práticas, é completamente diferente. De facto, eu gostei imenso, e aconselho todos que possam a assumir esse compromisso. Uma forma de as pessoas conseguirem atingir estes compromissos, pensam no hoje, amanhã desliga e depois passou à história. Não, é falarmos e termos um grupo de pessoas com quem a gente se comprometa, assumimos esse compromisso connosco próprio e com os outros. Isso está provado que funciona muito melhor. Ok? Pronto, a minha experiência lá foi ótima, porque eu quero chamar aqui a atenção de um pormenor, é como quem lê um livro. Uma pessoa que lê um livro, sem dar conta, se for um livro de boa qualidade, porque também é preciso tomar atenção a tudo o que nós ouvemos, ou lemos, ou ouvimos. Temos que saber quem é que estamos a ouvir, quem é que estamos a ler. E aqui é o caso. Portanto, ter a possibilidade de, num evento destes, termos os melhores networkers, os melhores praticantes, utilizadores desta tecnologia, alguns com muitos anos já de experiência, é absolutamente fantástico. Como eu estava a dizer, é como quem lê um livro. Quando uma pessoa lê um livro e o livro é bom, é escrito por alguém com muita qualidade, nós estamos a ter o acesso a aprender algo em alguns dias, aquilo que uma pessoa levou anos a escrever. Anos de experiência. Aqui foi também o caso. Nós ouvimos pessoas, colegas nossos, que são distribuidores da LifeWave, que utilizam esta tecnologia neles, na família e que partilham. Pessoas que têm uma experiência enorme de milhares de casos e que vão ali de peito aberto de entregar genuinamente e gratuitamente a todos os presentes a sua experiência de muitos anos. Portanto, nós estamos ali em 1 hora ou 2 horas a ouvir esta pessoa ou outra a falar e vão-nos passar o resultado da sua experiência de anos. Portanto, é muito importante, é uma oportunidade que não se deve perder. Isto é um dos aspectos, que é de facto o poder aprender. As partilhas que fazemos pessoalmente, que temos a possibilidade de falar diretamente com outras pessoas que tiveram. Eu trouxe, por exemplo, estou-me a lembrar, pedi autorização, obviamente, a uma mãe que estava lá com o seu bebê. E pedi-lhe se ela me deixava tirar uma fotografia. Ela deixou. E eu disse: olha, eu vou tirar a fotografia de lado, não vou tirar a fotografia de frente ao bebê. O bebê, sei lá, com 2 anos e tal, 3 anos. E que estava com uma infecção no olho. E ela pôs-lhe exatamente um patch, tanto na têmpora direita. Portanto, e eu achei curiosíssimo, perguntei-lhe, ela explicou-me exatamente. Portanto, também é uma pessoa que está ligada à saúde portanto, aplicou numa criança e no local certo, ainda por cima. Pronto. Portanto, temos muitos testemunhos destes. E o estar lá é ótimo, porque de facto conseguimos captar, conseguimos absorver muitos anos, porque isto multiplicado por 10, 15, 20 pessoas, são anos e anos de experiência que nós conseguimos trazer. Ok? Pronto, era isto que eu vos queria dizer. Olha, Portanto, Emílio, deixa-me fazer-te sempre que uma pergunta. puderem, Claro, sim. deixa-me fazer-te uma pergunta porque era importante também que tu me dares essa resposta. Porque há muitas pessoas que, como não conhecem a ciência por detrás, e às vezes Hum, questionam se esta é a melhor forma de nós a divulgarmos. Eu fiquei absolutamente convencido
cada vez que eu vejo alguém com um testemunho impactante, é a melhor forma de nós passarmos a energia de uns para os outros, sem ser uma publicação Sim. de revista, sem ser num anúncio de farmácia, sem ser através de alguma outra publicidade, que muitas vezes, enfim, sem dizer mal de nenhuma outra indústria, mas que às vezes outros players da pertença à saúde fazem. E nós aqui optámos, a empresa optou e muito bem, por fazer testemunho a testemunho, pessoa a pessoa, contacto a contacto, resultado a resultado. Eu queria-te só perguntar, como profissional de saúde, que tens muitos anos de experiência na parte como profissional de saúde na medicina veterinária, que também tem a mesma, os animais têm o mesmo sistema biológico e também são muito receptores do sinal, da sinalização, como falava a Susana Marques. Queria só que tu nos desse rapidamente, em 2 minutinhos, qual foi a credibilidade que tu sentiste quando viste um painel de médicos de altíssimo gabarito, juntamente com o David Schmidt, que é um cientista renomado, sentiste a credibilidade e o peso do como profissional para podermos alegar que realmente temos alguma coisa extraordinária nas mãos. Bom, é assim, obviamente eu pessoalmente não necessitava de assistir, não necessitava de assistir àquela palestra, àquela reunião, em que os profissionais de saúde estiveram presentes, não é? Porque eu tenho o meu próprio testemunho, eu próprio, fui o primeiro a utilizar, não é? E portanto vi. Hoje, curiosamente, e isto é um facto, absoluto, é uma verdade absoluta. Eu tinha dito à minha mulher que a pele dela estava diferente. E ela ficou absolutamente admirada. Isto foi hoje, porque íamos num táxi, num Uber. E ela ia com a mão pendurada na pega. E olhou para o braço e viu, eu disse-lhe, olha, estás a ver como a pele está brilhante e cheinha. Ah, e ela disse, pois é que é mesmo verdade. O braço estava diferente. Porquê? O que é que isso acontece? É que o X39, assim como outros, ao acordarem e induzirem as células estaminais, uma das coisas que elas vão fazer é iniciar e ativar a produção de substâncias que são altamente, são muito importantes no nosso organismo, nomeadamente na pele, no músculo, nas articulações, que é, por exemplo, o colagênio, a elastina, os glucosaminoglicanos, o ácido hialurónico, o endógeno, que nós temos dentro do líquido sinovial das nossas articulações. Portanto, tudo isso leva algum tempo, em algumas situações é mais rápido. Eu tenho os meus próprios testemunhos. Fiz uma cirurgia ao músculo, ao quadríceps, portanto, o músculo da parte da frente da perna, porque uma vez escorreguei, estava a chover, escorreguei e levantei a perna que escorregou, não é? Fica com a perna no ar e fiz uma contração muito brusca. Rasguei o músculo ao meio. Fui operado. Correu bem em termos mecânicos, etc. Correu tudo muito bem. Correu bem, mas eu fiquei com dores permanentemente. Porque a sutura, para ser, digamos, mais consistente, foi ancorada na rótula ou patela. Portanto, foram feitas três túneis para ancorar ali a sutura. Pronto, o resultado foi que eu fiquei com dores permanentemente. Uh, e aqui, neste ponto, devo dizer que foi o primeiro grande resultado. Eu senti logo no outro campo, onde também tenho necessidade, onde também comecei com muita expectativa a utilizar o X39. Foi na articulação da anca esquerda. Também aí comecei logo a sentir resultados. Mas onde foi absolutamente impressionante foi no desaparecimento da dor. E não é, a dor desaparece enquanto lá está o adesivo, não é assim. Nós pomos, portanto, pomos e normalmente utilizamos durante o dia, não é? Porque temos a nossa atividade, como a doutora Susana acabou de dizer, e muitíssimo bem, a nossa atividade normalmente é durante o dia, pois se há alguém que trabalha durante a noite, faz trabalho noturno, deve de utilizar nesse período, não é? Mas como nós normalmente trabalhamos durante o dia, portanto, e retiramos ao fim de mais ou menos 12 horas, o efeito não desapareceu. Eu fiquei, da parte da primeira cirurgia, que foi a do joelho, eu fiquei a 100%. Não vou dizer 50%, nem 60%, nem 70%, foi a 100%. As dores no joelho desapareceram completamente. Ao nível da anca,
pronto, é uma artrose que já vem de há muito tempo, de há cerca de 30 anos, e se não acontecer mais nada, já me dou por muito satisfeito. Estou cerca de 50% ou mais melhor. Fui aos Estados Unidos, andei a carregar com malas pesadíssimas, porque depois não vim dos Estados Unidos diretamente para Portugal, fui apanhar a família já algures em Itália, e portanto foi um período aqui, e tem sido um período um bocadinho mais atribulado, com pesos, com malas, etc. E portanto, mesmo assim, sinto que estou cerca de 50% ou mais melhor. Com uma salvaguarda, que eu acho que é a parte mais importante, é que eu deixei de tomar os anti-inflamatórios. Andei durante e continuo a andar, só não os trouxe para aqui, obviamente, mas tenho os dois últimos Brufenes que estava para utilizar e normalmente tinha dois. Porquê? Porque tinha sempre receio que a meio do dia precisasse de outro, não é? E portanto andam no bolso, andam no bolso. Portanto, é isso. Estes são dois testemunhos pessoais, dois meus e da minha esposa também, ao nível da pele, sobretudo, mas não só. Ao nível do funcionamento orgânico abdominal, de uma forma geral. Por exemplo, a pessoa parece que faz mais xixi porque também bebe mais água e nós sentimos a necessidade de beber água. E isso é muito bom porque a água é o transporte, é o táxi das nossas coisas para dentro do organismo ou para fora. A água é muito importante, não é? Portanto, cerca de 70 e tal por cento do nosso corpo é constituído por água. E, portanto, a água, para haver esta comunicação das células, é necessário água. As células comunicam de várias formas, não é? Com circuitos elétricos, químicos, com luz, não é? Portanto, a luz é uma forma de comunicação e tudo isto é muito importante e a água é muito importante também em todo este processo. Portanto, pessoalmente, depois comecei a utilizar por necessidade e por acreditar e querer experimentar, acreditar que isto iria fazer toda a diferença e fez. E fez, não é? Portanto, ao nível profissional, portanto, nos meus pacientes, penso que vamos falar um pouco mais à frente. Eu só queria dar aqui uma nota. Eu gostava de só fazer aqui duas ou três perguntas também para a Susana, porque, para manter aqui o diálogo, até porque há aqui duas questões interessantes que, entretanto, surgiram. Mas eu sou testemunha exatamente daquilo que o Emílio, o doutor Emílio, disse, porque o doutor Emílio pode não parecer, mas ele tem já muita experiência de vida, e quando digo não parecer é porque ele fala como alguém que tem metade da sua idade, tem uma sabedoria imensa, tem uma vontade de partilhar incrível, tem uma juventude dentro dele que é quase inacreditável. E uma das coisas que eu falei nos Estados Unidos, porque ainda eram alguns quilómetros que tínhamos que fazer, o hotel era muito grande, estivemos no maior Marriott dos Estados Unidos, que é uma coisa gigantesca, nós fazíamos quilómetros de corredor para corredor, e o Emílio estava sempre, sempre na hora certa, sempre a participar, nunca ficava para trás no sentido nem da energia, nem do entusiasmo, nem da deslocação, nem da carga física. Isso marcou muito, impressionou muito. E uma das coisas que eu falava com o Emílio era exatamente isto, sobre o efeito que o X19 teve sobre ele, de energia, de redução da tal inflamação, mas também da não necessidade dos químicos, porque os químicos prolongadamente têm os efeitos nefastos que todos sabemos. E, portanto, eu acho que o Emílio é um exemplo, e queria dizê-lo aqui também pessoalmente, para ficar gravado, porque é daquelas pessoas raras que está sempre a dar. Ou seja, é uma vontade enorme de ajudar, de intervir, como se fosse uma responsabilidade moral de nunca deixar nada por dizer que possa ajudar o outro. E eu acho que eu não sei, a Susana concorda comigo de certeza, são raras as pessoas que nós nos podemos rodear, e mais uma vez eu digo, eu acho que nós em Portugal temos a melhor comunidade que eu já vi no mundo nesta área, porque nós sentimos e Sem vibramos e dúvida. sentimos a saúde do nosso relacionamento. Claro que há pessoas que têm outro tipo de formas de estar e todos são respeitáveis, mas quem está mais ativo parece que comunga da mesma vontade de poder elevar o outro através do nosso exemplo, da nossa entrega, da nossa partilha, e não medimos esforços para o fazer. E eu concordo também com o Emílio, toda a gente deveria estar num evento internacional, com valor, com qualidade, poder levar os outros, porque em comunidade nós crescemos muito mais. Tenho a certeza, Emílio, que da próxima vez vamos levar
para aí mais uns 20, 30, 40, 50 portugueses connosco, porque merecemos muito todos ter a bênção de todos elevar-se. Costumo sempre ouvir, e vou passar agora à Susana, quando a maré sobe, os barcos todos sobem. E não sei se concordam comigo, se o conhecimento, se a energia, se a interajuda subir, então todos os barcos individuais, o meu, o do Emílio, da Susana, de toda a gente está aqui, também sobe. Sobe o nível para todos. E é esta parte que às vezes nós não temos capacidade de passar de forma tão interessante para todos, e cada um está no seu ritmo, mas é uma coisa que eu vos peço. Partilhem as histórias, comunguem com os outros, envolvam-nos, porque todos juntos acabamos por ter muito mais força, e é o que eu acredito. Queria só perguntar à Susana, porque eu depois tenho mais uma pergunta para o Emílio. Queria perguntar à Susana, Susana, há aqui uma questão que é qual é o papel da nutrição, da alimentação no funcionamento do X39? Eu quase que adivinho a resposta, mas acho que esta é a pergunta Eu exata li. para ti. Eu também li essa Exatamente, é isso. pergunta. Eu gostava que tu pegasses nisso, porque vai complementar também aquilo que o Emílio também falou, da importância não só do desinflamar, de aplicar de forma regular e prolongada o X39, mas é óbvio que nunca nos podemos esquecer do resto, já falámos da água, vou deixar para ti a parte da nutrição. Eu também li essa pergunta e quero dizer às pessoas que tenho estado aqui a ler também todos os testemunhos. Quem está aqui a assistir pela primeira vez tem acesso ao chat também. Pode clicar e ler ali os testemunhos das pessoas todas que nos estão aqui a escrever como é que as dores desapareceram, como é que aconteceu. E estas pessoas que estão aqui a escrever, escrevem porque sentem, escrevem porque aconteceu, não é? E tu falavas, Rui, muito bem, e o doutor Emílio falava que realmente isto é uma comunidade, Rui, e vou já responder à tua pergunta, porque tu sabes que eu faço as ligações, eu já estou aqui a ver o filme todo em relação à alimentação. Porque a alimentação inclui aquilo que eu vou dizer, alimentar-nos também é alimentar-nos de pessoas como o Dr. Emílio, é ou não é? É alimentar-nos no evento, como vocês estão a dizer, porque vocês foram lá buscar alimento. Aquilo que o Dr. Emílio disse e muito bem, e que eu falei há bocadinho, há várias formas de dar sinais ao corpo. Há várias formas de darmos energia e de sinalizarmos o nosso corpo. E a alimentação também vem de um abraço, também vem de um livro, também vem do filme que vemos, da música que ouvimos. E eu penso que o ser humano precisa de acordar para a Life Wave. E é óbvio que eu vou sempre. Eu sou uma fã incondicional do X39 e do Dr. David Schmidt. Aliás, cá em casa é um perigo, não é? As mulheres começam a conhecer o David Schmidt, é um problema. Os maridos começam a ficar preocupados. Mas ele é aquela energia que tu dizes, e esse alimento que vamos buscar a ele, eu gostava de dizer aqui às pessoas para perceberem o que foi aqui dito. O alimento é possível dar ao corpo e o X39 beneficia com esse todo. O próprio David Schmidt diz: nós temos que dar o alimento ao corpo para que a tecnologia funcione. Porquê? Tens que dar o alimento do desporto, do dormir, tudo isto que estamos a falar de rodear-nos de pessoas como falámos agora do Dr. Emílio, não é? Ou seja, estarmos nessa comunidade que tu dizes, e a Life foi uma comunidade. Claro que depois também é importante comer bem. É claro que se nós formos comer, e perdoem-me se alguém está aqui com o negócio do leitão, mas se nós formos comer todos os dias sandes de leitão, a coisa não vai correr tão bem. Porquê? Porque o organismo tem que produzir depois muito mais antioxidantes para combater a oxidação que o leitão nos provoca, não é? Ou seja, nós precisamos mesmo de nos alimentar bem. Mas aqui, e esta pergunta é maravilhosa, que é, nós temos uma coisa que eu não falei, eu estou a preparar uma apresentação e em breve irei fazer isso, espero que bem. Nós temos aqui uma nutrição maravilhosa, Rui, que é o Cellergites. Ou seja, todos nós neste momento temos tudo dentro desta empresa. Percebermos que, acordem, meus amigos, o corpo tem a possibilidade, com este adesivo, de dar sinais maravilhosos ao corpo. Rodeiem-se de pessoas boas, ouçam boa música, façam uma vida bonita e tomem o Cellergize. Porquê? Porque ele tem os minerais, os aminoácidos, o cobre, porque este adesivo vai ativar o peptídeo de cobre. E se nós tivermos pouco cobre, muitas vezes há uma parte que não é tão eficaz. A eficácia do X89 é de 95%. Há uma porcentagem muito curta de pessoas que dizem que não sentem nada, e vou encerrar com uma coisa que o Dr. Emílio sabe, que ele sabe que eu bebo tudo o que ele diz. Eu sou uma apaixonada do que ele diz. Ele, a última vez que estivemos em Coimbra, disse uma coisa, entre muitas vezes, disse uma coisa maravilhosa que foi: ainda bem que não estão a sentir nada. Isto para mim foi fantástico. Aquelas pessoas que dizem que não estão a sentir nada, ainda bem que não estão a sentir. Porquê? Porque nós também temos seguros e ainda bem que não precisamos deles.
mas temos o seguro, não é? Mas muitas vezes, quando nós não sentimos nada, meus amores, é porque nós não estávamos a precisar, não sentimos, não temos uma dor. Agora, não significa que aqueles buraquinhos que tu disseste, Rui, muito bem, aquelas células que precisam ser paradas, não estejam a ser paradas. E não se esqueçam de uma coisa: o doutor Emílio falou dos resultados dele, mas eu entrei pela minha mãe e comecei a usar a tecnologia porque percebi. E encerro com esta mensagem: o dia que vocês perceberem o que é que o que é que eu tenho na mão, vão utilizá-lo o quanto antes. Porque nós temos de usar isto antes de sentir, antes de ter os sintomas, como disse o doutor Emílio. Ainda bem que não temos, porque eu usei, não, olha, eu dormia bem, eu não tinha problemas nenhuns pela medicina, se calhar que exerço, já comia bem, melhorou o meu mal-feitio, Rui, foi o meu resultado, não é? E é verdade, estamos a brincar isso, não é? Porque como tenho mais energia, tenho mais boa disposição em casa ao final do dia, sou uma mãe melhor. Agora, ainda bem que isso, use não é quanto antes, porque o doutor Emílio teve este resultado, mas eu quero chegar à idade dele e não ter que contar o testemunho que ele contou. E é isto que precisamos de passar às pessoas. Usem o X39 o quanto antes. E outra coisa, não me perguntem, meus amores, se posso usar por causa disto. Oh, a sério, Rui, eu fico má comigo mesma quando me perguntam: doutora Susana, eu posso usar o X39? Usem o X39 sempre. Tenham cuidado, se estão a fazer quimio ou radioterapia, respeitem esse período. Se fizeram um transplante de órgão, respeitem, mas a partir daí usem sempre. Façam uma alimentação correta e usem o Celergize. Porque com uma alimentação correta, claro que tudo é melhor, não é? Sem dúvida, incrível. Eu sabia que a Susana ia tirar muito proveito desta minha pergunta, porque eu sabia que era a pergunta certa para ela. Sabem uma coisa, eu também quero dizer aqui que é uma honra poder partilhar hoje aqui a sessão, quer com a Susana, quer com o Emílio, porque eu cresço sempre, eu tomo sempre notas. Eu já faço isto há mais de 200 semanas, quase há 4 anos, e continuo sempre a tomar notas, sempre com uma ideia. Aliás, eu vinha mesmo com emoção dizer assim: "Pá, quando chegar a Portugal tenho que descansar um bocadinho, dormir 3 horas para poder estar aqui com vocês, para poder sentir e poder entregar também, porque a carga que nos foi passada é tão, tão interessante, tão intensa, que realmente não é possível ficar comigo. Ou seja, eu preciso de pôr cá fora. E a nossa forma em comunidade de pôr cá fora, fazer estas sessões, falar entre todos, poder compartilhar com líderes de equipa que têm equipas maiores, porque eles depois encontram uma forma de passar para as suas próprias equipas. E queria só, antes de passar aqui ao Emílio, só fazer aqui uma nota, que é, mesmo aquelas pessoas que às vezes sentem alguma coisa, e às vezes não é a coisa mais positiva, há pessoas que dizem assim: Miguel, Rui Miguel, tinha aquela dor que não passou e curiosamente veio outra. Uma dor de cabeça, um incómodo, o corpo está a expulsar aquilo que não deve lá estar. Vocês Pode fizeram o precisar dia de água, inteiro. Rui. Pode precisar Exatamente. de água, como disse o doutor Emílio. Tens dor, bebe um copo de água. Tens Isso, dor, bebe mais outro copo de água, até a dor ir embora. Porque o isso, processo celular não se faz. E às vezes as pessoas esquecem-se disso. Não fazem por mal, não é? E verdade. quando isso acontecer, bebam água. E têm que dar tempo ao corpo para fazer a sua limpeza e a expulsar. Quando nós estamos a varrer uma casa, dá trabalho. E o lixo tem que sair. Nós andamos a recolhê-lo, enquanto não o colocarmos no caixote do lixo e o levarmos para o contentor, ele mantém-se dentro de casa. Portanto, nós precisamos de usar o adesivo, beber a água e dar tempo para esse lixo ir para a reciclagem. Não é de um momento para o outro. Maravilhoso. Oh, Sónia, e já agora eu vou deixar aqui uma provocação para todos que pensarem nisto. Há pessoas que estão aqui ao vivo e há pessoas que vão receber esta ligação porque esta ação está a ser poderosíssima. Quero que faça uma pergunta a vocês próprios. Quanto lixo é que vocês puseram para dentro do vosso corpo e durante quanto tempo? E isso é uma resposta que eu deixo para vocês. Lixo orgânico, lixo emocional, lixo relacional, lixo mental. Vocês não esperem que um patch durante 2 dias ou 2 horas limpe tudo o que vocês andaram a acumular durante 20 anos. Impossível, não existe. Há pessoas que às vezes me abordam a mim, doutora Susana, doutora Emília, e muitas pessoas estão aqui hoje, que é: eu estou a pôr há 2 horas, um dia, 2 dias, e não vejo os efeitos. Como é que é possível reverter um efeito que dura há anos e anos e anos e anos? Impossível. Portanto, a lógica prolongada de poder usar o patch e fazer aquilo que acabou de ser dito agora para a Susana, que é beber água para ajudar o processo de limpeza, é absolutamente crucial. Mas é a maior dádiva que vocês podem dar a vocês próprios. E não é só a vocês, é a vossa família, à vossa empresa, aos vossos sonhos. Eu, o Emílio e a equipa que esteve nos Estados Unidos falámos todos os dias com pessoas. Eu contei mais de 20 pessoas entre motoristas de Uber, pessoas de restaurantes, pessoas que nos cruzavam nos hotéis, pessoas que nos cruzámos no aeroporto, pessoas que
que lidávamos todos os dias, falámos certamente com mais de 20 pessoas, não sei se até se individualmente não terá sido, ainda mais que eu não contei todas. Ainda agora no aeroporto falámos com uma mãe, a Denise, que trazia a mãe e o filho. Ela ficou impactadíssima com o Pets, fez-nos perguntas. É para vocês perceberem que o mundo está sedento desta tecnologia pelo aquilo que ele impacta. Portanto, nunca tenham medo de falar, falem com brilho nos olhos, falem com entusiasmo, falam com conhecimento de causa. Às vezes podem achar que o vosso testemunho de dor de cabeça, de já dormirem melhor, de poderem urinar melhor, sei lá, aquelas coisas que nós dizemos que não é nada comparado com outros. É tudo. Que é o vosso e muda a vossa biologia, muda a vossa química e pode mudar, inclusive, geneticamente a forma como um dia vão passar a futuros filhos, se ainda tiverem a tempo de ter filhos. É maravilhoso e a Susana acho que resumiu muito bem, que é sinalizar um corpo maravilhoso só pode ter resultados extraordinários. Deixem só passar a última pergunta para aqui para o doutor Emílio, que é exatamente sobre animais, porque o doutor Emílio é especialista em medicina veterinária, tem muita prática, tem uma clínica própria em Portugal, acompanha pessoas de todo o mundo e nós costumamos dizer que os animais não podem fingir, não é? Ou estão bem ou não estão bem, não inventam histórias. É absolutamente crucial perceber que um animal, quando tem uma melhoria, é absolutamente evidente, não há forma de esconder. E esta tecnologia toda funciona também em animais, funciona em plantas, porque a lógica desta fotobiomodulação também atua em corpos e em organismos de muitos animais, praticamente todos os mamíferos, imagino eu, mas dos animais praticamente todos conhecemos, têm evolução como nas plantas. Eu queria só um caso, uma nota rápida, doutor Emílio, só para nós fecharmos aqui o conceito, para depois eu arrumar com a Susana uma ou duas ideias, mas eu queria muito que o Emílio só nos dissesse o que é que ele tem sentido no caso dos animais, que depois também se prolonga aos donos, atenção. Às vezes ficam mais aflitos os donos que os próprios animais, mas isso acho que já é outro tema, Emílio. Explica-nos lá o que é que tem sido a tua experiência nos animais. Não, sem dúvida, eu tenho já muitos casos de utilização em animais e com resultados extraordinários. O primeiro animal que me entrou no hospital com pets foi trazido por uma senhora alemã. O animal trazia uma fratura do ombro, porque ela também tem cavalos e um cavalo deu um coice àquela cadela. A cadela é uma galgo, é uma greyhound, e veio com a fratura e com um adesivo precisamente na testa, no meio dos olhos. Eu, pronto, já tinha conhecimento, não há muito tempo, mas já conhecia a tecnologia e eu perguntei à senhora, ela disse-me que tinha sido o médico dela que tinha recomendado que ela pusesse. A cadela veio e eu fiquei super admirado porque ela de facto a fratura era uma fratura feia, uma fratura diafisária total, completa, e o animal parecia que não tinha absolutamente nada. Ela veio com o bracito a dar e portanto, depois foi operada e o meu espanto é, primeiro, antes de ser operada, parecia que não tinha nada, ok? Portanto, estava calmíssima. Depois de ser operada, 2 dias depois, a dona trouxe a cadela novamente para fazer a muda do penso. E a cadela estava, eu tenho esses vídeos, já partilhei isso convosco, agora só como estou aqui, portanto só com o telemóvel, não é fácil, até porque estou a utilizar o telemóvel para fazer aqui o vídeo, para estar convosco, e portanto não é fácil, mas tenho isso documentado, e a cadela, portanto ao fim de 2 dias veio mudar o penso e estava a andar. Se nós não soubéssemos, não diríamos qual era o braço, qual era o membro anterior que tinha sido operado. Este é um caso. Outro caso que foi, de facto, muito impressionante, foi impactante para mim, foi um dos primeiros casos, que até foi alvo de um trabalho, e aqui mais uma vez quero agradecer à Cristina Húngaro, não sei se ela está presente na sala ou não, mas ela fez um bom trabalho. Eu forneci as imagens e os vídeos do antes e do depois. Uma cadela que estava a fazer, portanto, é cardiopata, tem um problema cardíaco muito grave, já estava a fazer tudo na dose máxima, na frequência máxima, não podia fazer mais vezes nem mais dose, e os donos trouxeram a cadela numa situação na última, portanto, o animal estava por horas
não conseguia respirar, com uma dispneia impressionante, e eu disse-lhes, olha, se vocês aceitarem, eu espero que aceitem, não é? Eu vou-vos aconselhar, eles nem me deixaram acabar, eles disseram, doutor, nós confiamos em si, o doutor faça o que entender. Utilize, é uma técnica nova, o que for, olha, nós aceitamos. Faça, por favor, aquilo que puder fazer. E eu pus-lhe, portanto, 3 adesivos. Pus-lhe 3, pus o X39 e pus mais 2, e de facto é impressionante. ehm, Ao fim de 10 dias eles voltaram, entretanto foram-me dando notícias. Ao fim de 10 dias voltaram, e depois temos o vídeo da cadela a respirar absolutamente, de uma forma absolutamente normal. Não lhe tirei a medicação toda, está a reduzir paulatinamente, mas não lhe retirei a medicação toda ainda, até porque é como o meu caso, não é? Eu disse há bocado que a situação do joelho foi resolvida em dias. Comecei a sentir imediatamente melhoras, mas foi resolvida em dias a 100%. Bom, a situação da anca, já fiz taques, ressonâncias magnéticas, etc., e é uma artrose muito feia, portanto, algo de muito, muito, já muito estragado, não é? Passo a expressão, portanto, uma artrose muito feia. E eu, ao estar mais de 50% melhor, é como se não acontecesse mais nada, já estava satisfeito. Mas está a acontecer e continua a acontecer. E sei que vai acontecer ainda melhor. E, portanto, espero não precisar de fazer aqui uma prótese da anca, não é? Havia aqui uma coisa que eu gostava de dizer, que é relativamente à parte do resto, o patch, vamos ver. Eu vou dar aqui um exemplo. Sabem que eu falo muito por imagens e por metáforas e exemplos. Eh, o X39 é como se nós fôssemos e peço desculpa por falar aqui, não quero nem beneficiar uma marca, nem denegrir outra, mas imaginemos que temos um carro velho, pronto, um Renault 5 antigo, sem potência, sem velho. O adesivo é como é como se transformássemos aquele carro num Ferrari, em que temos energia para estar aqui já é muito mais tarde, são 2 horas mais tarde, onde estou, mas de facto transforma um organismo que está com algumas dificuldades, com uma energia e uma potência completamente diferente. Mas nós temos que lhe dar alimento. Se eu naquele Ferrari vou pôr uma gasolina fraquinha, com poucas octanas, o resultado também não pode ser muito bom. Tem que lhe pôr a gasolina que ele precisa e merece. É isso que faz o Celajais e que faz a água. Temos que beber, de facto, muita água, ok? Para que portanto, a sinalização e todos os nutrientes cheguem às células e a condução elétrica, química, etc., se possa fazer nas devidas condições. Portanto, daí a importância do Celajais, sobretudo no aporte de cobre, para o peptídeo que é tão importante, o GHK-Cu. Portanto, a alimentação é muito importante. Há vários tipos de alimentos que fazem um aporte maior. É o caso dos frutos secos, é o caso do chocolate negro, dos brócolos, etc., que são de facto alimentos que fazem um aporte maior. Portanto, ajudam muito o organismo. E a água também. Ao nível dos animais, os animais não estão dependentes de qualquer informação que a gente lhes possa dar, ou funciona ou não funciona. Portanto, os animais não estão sob o efeito placebo que muitas pessoas falam. E aqui quero só terminar com uma ideia, que é o seguinte: temos que ter muito cuidado quando, se formos pesquisar, porque há um facto, eu já ando a falar nisto e a avisar há algum tempo. Inevitavelmente, a indústria farmacêutica
a grande indústria farmacêutica, que é um potentado enorme, como é das armas, ou da droga, ou do petróleo, tem um poder económico que pode influenciar, inclusivamente a classe política. eh, a indústria farmacêutica não vai gostar do efeito benéfico desta tecnologia, porque de facto esta tecnologia vai absolutamente evitar uma grande, grande parte dos medicamentos que as pessoas possam usar. Eu sou um dos casos, não é? Portanto, sou um exemplo vivo disso. E nós temos que ter algum cuidado, porque se formos perguntar, se formos procurar, vamos ver informação negativa, vamos ver informação que é introduzida propositadamente. Há muitas histórias há outras moléculas e outras atividades. Eu lembro-me da acupuntura, até ser acreditada, levou muitos anos. Por exemplo, não é? Portanto, houve muitos casos destes ao longo da história, a história ensina-nos, portanto, penso que aqui vamos ter uma situação semelhante. Portanto, nós temos que ver os resultados e falar com quem já experimentou, com quem com quem pode dar o seu próprio testemunho e esquecer o que é que diz o Dr. Google ou o ChatGPT, ou seja ele quem for, porque estes estão programados para dizer aquilo que alguém quer, não aquilo que é a verdade. É só isto. Muito bem. Grande nota, Emílio, e obrigado por me teres recordado isso, que nós estamos num setor altamente poderoso, onde provavelmente há pessoas que não têm o interesse em que nós possamos ter um sucesso retumbante. E quero recordar a todos que o Dr. David Schmidt anda sempre neste momento com segurança para todo lado, ele e a família, por razões óbvias, não é? Porque é uma pessoa muito, não diria que seja um alvo, eu não considero que seja um alvo, mas é uma pessoa que está a mudar o paradigma de uma indústria que tem um século, que é a indústria dos químicos. Não se esqueçam nunca que antigamente se vendia isto em drogarias. Nunca se esqueçam da palavra drogaria, não é? Ainda por cima, nos Estados Unidos há mesmo o drugstore, que eram os sítios autorizados, inclusive antigamente, para vender fármacos. É muito interessante perceber isto, não é? Então, tenham sempre em atenção que qualquer coisa que nós possamos contribuir de forma positiva vai consolidar o posicionamento, podemos ter uma saúde mais equilibrada sem químicos. E é muito interessante isto. E nunca se esqueçam que vocês todos podem ter um contributo. Emílio, querias dizer aí uma nota final, é isso? É isso mesmo que estavas a dizer. Eu vou dar este exemplo, que é, para mim, é mais do que é literalmente o levantar da cortina. Eu comecei, quando comecei a utilizar, como qualquer um de vós, como relembro que estou no telemóvel, portanto, não estou no computador, portanto, eu daqui não sei quem está ou não está na sala, ou pelo menos não é tão fácil de ver, mas chama a atenção para este pormenor. Eu, quando comecei, também, também questionei, também fui tentar saber, fui procurar a tecnologia, quais eram os princípios, quem eram as pessoas, a empresa, etc, etc. Esta tecnologia da IA estava sempre, sempre a dar para trás nos resultados e na veracidade ou não desta tecnologia. E eu nunca dei ouvidos. E continuei a fazer perguntas, continuei a fazer perguntas, e já tenho quilómetros de diálogo com a IA, como é o caso do ChatGPT, até que o obrigo, porque vou fazendo perguntas até que o obrigo a aceitar. Faço-lhe as perguntas de forma que ele não me pode negar. Ainda no outro dia fez uma asneira e eu disse-lhe, isso é mentira, e ele pediu desculpa. O ChatGPT pediu desculpa. Eu tenho isso, posso até fazer um print. Ele pediu desculpa e disse: pois, isso é verdade. Isso é verdade. Obrigado por me lembrares e tal, isso é verdade. Portanto, o que quer dizer é que uh, alguém muito poderoso, naturalmente indústria, não tem interesse em que esta tecnologia vingue, porque um patch, um X39, por exemplo, não vai tratar um problema, vai tratar
20 ou 30 problemas. Aquilo que a Susana estava há bocadinho a dizer que é tão verdade, aliás, ela referiu-se a qualquer coisa que eu também já tinha dito anteriormente, que é o seguinte. Houve uma pessoa que disse: mas eu já uso há não sei quanto tempo e não tenho nada. Eu se tivesse a oportunidade de falar com essa pessoa, ia lhe dizer duas coisas. Uma, ia lhe dizer a seguinte: olha, eu tenho 65 anos. Se eu hoje tivesse 30 ou 35 e saber o que sei hoje, eu começava a usar o X39 todos os dias. Não precisava dos outros, porque não me doía nada, não tinha mais problema nenhum, mas começava a usar o X39. Porquê? Porque eu não quero é vir a ter. Há uma forma de envelhecer, com saúde ou sem saúde. Portanto, atenção, se o indivíduo não está a sentir nada, ótimo, fantástico, mas ele também não vai querer sentir daqui a mais um ano ou dois. Então, o utilize hoje. E que bem, e que se dê por muito satisfeito por não estar a sentir nada. É que o X39 é um tratador silencioso. É um maratonista, não faz sprints de 100 metros, faz maratonas. O X39, há outros que são maratonistas, ou melhor, que fazem as tais corridas de 100 metros. Outros desadesivos, outros patches. Mas o X39 é um maratonista, é um tratador silencioso, que funciona ao longo do tempo, ok? E que, respondendo a algumas perguntas que me têm feito, então eu posso utilizar dia sim, dia não. Olha, isso é como comer dia sim, dia não, ou beber água dia sim, dia não. Experimenta fazer isso e vai ver o que é que lhe acontece. Não deve ser contínuo. Porquê? Porque as células estaminais têm uma semivida, têm um tempo de vida, se quisermos, determinado. Portanto, o estar a fazer hoje, não fazer amanhã, é sinalizar e dessinalizar. É como quem educa, vamos imaginar, vou dar um exemplo, é como quem educa um filho e diz: não podes fazer isso. Amanhã diz que pode, no outro dia diz que não pode, no outro dia diz que pode, no outro dia diz que não pode. Ok? Portanto, tem que haver uma permanência da utilização para termos um efeito duradouro e prolongado e contínuo. Beber muita água e eventualmente, se pudermos tomar o Celergise também, o Celergise é de facto um suplemento fabuloso. É muito bom. Dá-nos aquilo que o organismo precisa. Muito bem, Emílio. Fantástico. Olha, queria muito agradecer a sabedoria. Aliás, aproveito para lançar aqui uma frase que nos acompanha desde o início, que é compromisso permanente, resultados permanentes. Tu só podes ter Exatamente. resultados permanentes se o compromisso também for permanente. É Exatamente. possível ter de uma outra forma. Eu aproveito só para dizer a toda a gente, para quem não está aqui na sessão, há aqui muitas pessoas que estão a fazer perguntas individuais. Nós aqui não fazemos nem consultas, nem tratamentos individualizados, porque é necessário fazer análise daquilo que são os sintomas, os exames, tudo mais. Portanto, vou pedir desculpa às pessoas que fizeram perguntas particulares, no meu caso ou neste caso. É impossível, quer a Susana, quer o Emílio ou qualquer profissional de saúde, poder fazer uma análise particular de algo que é uma saúde e que é um tema tem que ser particularmente tratado ou com o profissional de saúde que acompanha a pessoa, ou então um dia com algum destes profissionais que também nos acompanha, muitas vezes usam o seu tempo até de descanso para dar respostas, às vezes, sabes lá Deus, com condições às vezes, até pessoais, para que ninguém fique privado de uma resposta. Mas a resposta melhor da Susana doutora Susana Marques, não perguntem se podem usar, usem ponto final, porque se calhar há doenças ou há problemas que vão ficar evitados só porque vocês usam de forma prolongada, está bem? Olha, eu antes de terminar e pedir à Susana para me ajudar a terminar, queria só rapidamente ler os testemunhos que estão aqui no grupo, porque há pessoas que não tiveram nação ao vivo e não têm acesso. Se estás a ver uma gravação, vou-te ler aqui vários comentários de pessoas que participaram. O meu marido tinha dores horríveis por causa de uma hernia discal. Essa dor diminuiu ao fim de 3 dias. Paula Amaral Gomes. Vitória Cruz, tenho a reversão da minha doença lúpus. Reversão, não diria cura, mas reversão dos sintomas. Importante, já agora nós não curamos nada. Isto é um sistema geral para o bem-estar e para a saúde, para a elevação da nossa qualidade de vida e para o equilíbrio da nossa performance solar. O Rui diz: energia, memória e descanso a dormir. Isto, aquilo que é visível. Ou seja, há coisas que se calhar estão a acontecer que ele não nota. E é muito natural. Graça, ponte. Melhor sono, muito menos dores, mais energia, mais clareza mental, etc. Temos aqui o António que está desejoso para partilhar isto internacionalmente.
a Marília Santos, se não me engano, em mim os meus intestinos começaram a funcionar muito bem e estou melhor da minha sinusite. A Maria José Paranhos Mendes, formigueiro dos membros superiores, mãos e braços, noturno há mais de 11 anos. No segundo dia comecei a sentir melhoras. É inacreditável. Eu posso continuar. Maria Conceição, se posso só ler aqui da Maria Conceição, tem sido fantástico. Voltei a ter qualidade de vida, não poder dormir com qualidade. Tenho dores diárias. Neste momento já não tenho dores diárias. Não tomo químicos há um mês. E atenção que eu digo sempre, não tomem, não tomem a decisão de tirar tudo o que são as vossas prescrições médicas por autorrecriação. Procurem o vosso médico e falem com ele para ele fazer novas análises e depois poderem tirar químicos com segurança, está bem? Sejamos também responsáveis porque temos de também ter equilíbrio e bom senso do que fazemos. Não tomo químicos há mais de um mês e 2 semanas, pois tenho fibromialgia, ou seja, a fibromialgia, que é uma doença autoimune, complicadíssima. Adoro o adesivo, neste caso o PETS, e farei dele uso toda a minha vida. A minha mãe usa, uma senhora de 16 anos, sente mais energia, a minha filha regula o sono com mais qualidade. Eu posso continuar, porque são mais dezenas e dezenas de testemunhos que estão aqui, e olha, cada um deles vale o peso da vida que foi afetada, está bem? Não há um testemunho que é melhor que outro, lá porque alguém apenas tirou a dor do cotovelo, ou imagina do pulso, não é diferente de alguém que melhorou uma condição de dor crónica ou às vezes até uma reversão de um tumor, porque só a pessoa é que sabe exatamente o impacto que vai ter no seu equilíbrio. O equilíbrio é tudo. Então, eu, para a minha parte, queria encerrar, mas não quero encerrar sem Susana, porque queria ouvi-la sobre o que é que ela sentiu hoje na sessão. Ela está como eu, Susana, é muito sensitiva, tem um sexto ou sétimo, oitavo sentido de antena apuradíssimo. Eu queria muito que ela me ajudasse a encerrar. Susana, faz-me, por favor, o que é que tu sentes aí no teu coração? Qual foi o teu resumo? O que é que tu sentiste que saiu daqui? Como é que podemos dar uma mensagem a quem nos está a ver e quem depois está a ver a gravação? Minha cabeça está a mil, Rui, mas como está todos os dias. Quem me conhece sabe que eu sou uma viciada em estudar. E quando eu no início desta apresentação vos disse que esta tecnologia estava muito à frente, mas baseada em estudos muito antigos, é um facto. Muitas das pessoas que usam o X-89, mesmo os usuários, ainda não perceberam do poder que têm nas mãos. As pessoas ainda não perceberam que o nosso corpo é uma máquina maravilhosa e que de uma forma intencional, e permitam-me dizer isto, não só não vou entrar na indústria que já foi falado aqui, mas sim, eu ao trabalhar com a saúde e analisar sangue, eu sei o que eu vejo no sangue das pessoas e o porquê daquele sangue estar assim, mas quero dizer-vos que intencionalmente o ser humano foi desviado do seu poder. Isto é algo que vocês precisam de acordar para perceber isso. O Dr. David Schmidt sabe isso, porque ele não é só um cientista, ele é um cientista espiritual. Ele assume, e aqueles que estão aqui que nunca ouviram falar desta tecnologia, percebam que o Dr. David Schmidt não tem vergonha enquanto cientista dizer que há um ser muito superior que o ajudou. É claro que ele, como cientista, sabia onde é que queria chegar, mas ele assume que pediu ajuda a Deus e a Jesus para lhe mostrar o caminho. E que isso estava escrito. E o ser humano há muitos anos que de uma forma propositadamente foi afastado do seu poder natural. Nós temos essa capacidade de viver muitos anos. Temos a capacidade das nossas células se auto-renovarem, de se auto-repararem, permitam uma expressão, e a minha, não é da LifeWave, de se curarem, desde que a informação lhe seja dada. É claro que nós temos vivido nesta escuridão, neste desconhecimento, e esta tecnologia vem nos dar isso. Vale o que vale, aqueles que estiveram aqui a ouvir isto, se forem inteligentes e entenderam o que o Dr. Emílio disse, eu e tu, vão perceber isto, vão utilizá-lo. Baseiem-se nos sentimentos mais importantes, que só eles é que movem o mundo e todo o universo. Há muitos sentimentos, há muitas frequências, mas há duas emoções, que é o amor e o medo. Enquanto nós tivermos medo disto e daquilo, não vamos usar X-89. Quando as pessoas perderem o medo e perceberem que realmente somos dotados desse poder e que nós somos capazes de fazer como Ele fez, que Jesus disse, vais poder fazer o que eu fiz e muito mais. E nós temos essa capacidade. Precisamos é de acordar. E isto não é algo que eu diga. Nós temos a ciência a provar os milagres, temos o Joy Dispenza a explicar-nos como é que se curou, temos o Greg Braden, que faz parte do filme da LifeWave, que eu tenho dito, as pessoas adoram o Greg Braden, mas eu digo, então vão ver o documentário que vai sair do Dr. David Schmidt, quem é que está lá? Está lá o Greg Braden.
É um cientista. Então olhem para eles, que já há séculos, já há dezenas de anos, que nos provam aquilo que está a acontecer. Que nós somos, que as pessoas dizem o segredo, eu li o segredo, eu também o li há 20 anos, mas é preciso entendê-lo. E quando nós damos sinais válidos ao corpo, ele aciona. E o X39, volto a repetir, é um sinal que podemos dar ao nosso corpo de se autorreparar. Qual é a dificuldade? As pessoas não entendem a dificuldade que é. Acabou. É dizer ao corpo, repara-te. E ele faz. Pronto. Agora, ele não vai conseguir reparar, como o doutor Imi disse, e tu já disseste, e o lixo que dissemos aqui, ele não vai conseguir reparar tudo no mesmo dia. Não é? Agora, se nós lhe dermos tempo, ele vai. Mas atenção, não vamos varrer o lixo e continuamos a pôr o lixo lá dentro. Nós temos de ter uma consciência que o Dr. David Schmidt nos disse, e tu já ouviste-o várias vezes. E ele diz nas suas palestras: ele é a pessoa melhor para explicar esta tecnologia. Então ouçam, não é ele. Esqueçam o que eu vos disse, não é? E digam assim: não posso falar pelo Dr. Emílio, mas acho que ele diz as mesmas palavras que eu. Esqueçam o que nós dissemos e ouçam o cientista. Ele diz: façam o todo. Então, quando fizerem o todo, quando comerem bem, beberem bem, amarem-se a si, ao próprio, primeiro a si, porque quem não se ama assim não consegue amar o próprio. Está sempre a falar mal do outro, não é? Por isso é que eu digo, sejam felizes, e não é agora. Quem vai ao meu Facebook, eu já digo isso há N anos. Sejam felizes, usem a tecnologia e entendam o que o cientista diz. É possível viver muitos anos, meus amores. Está na Bíblia. Aceitem o que a ciência vos trouxe. Acreditem que é possível. Mas não acreditem hoje, como disse o doutor Emílio, e amanhã já não acreditam. Fazem hoje, amanhã não fazem. Não é possível. Sejam felizes, meus amores, e usem o X39. Uau, uau! Eu fico sempre de coração cheio quando venho a estas sessões. É uma honra para mim poder acompanhar, porque é como assistir à final do Campeonato do Mundo ou a Liga dos Campeões, na primeiro camarote, a olhar para os grandes interventores de saúde e de vida, que neste caso foram aqui levados pela Susana e pelo Dr. Emílio. É um privilégio. Eu arriscaria, para quem for ainda mais curioso e quiser ler, leiam também um grande autor chamado Amit Goswami, que é um grande cientista que conseguiu cruzar a espiritualidade do Oriente com a ciência do Ocidente. É uma pessoa inteligentíssima, estou numa descoberta gigante de consciência com tudo o que ele escreveu. É um ser maravilhoso Está tudo nos livros, Rui. e que Tudo. subscreve tudo aquilo que a Susana falou, o que a Emílio falou e aquilo que é a tecnologia onde se baseou também o David Schmidt. E porquê? Tudo começa em nós, começa com uma crença profunda. Eu vou partilhar duas coisas para terminar. Primeiro, uma frase que eu fiquei impactado no terceiro dia. O seminário, desculpem, a sessão que tivemos nos Estados Unidos tem 2 dias principais de ciência e depois um terceiro dia de encaixe espiritual ou mental, onde tudo faz sentido. Tem que estar lá no próximo ano para sentir e para poderem experienciar. E falava, neste caso, o Danny McDaniel, que uma coisa é um diagnóstico, outra coisa é um prognóstico. São duas coisas diferentes. Quando vos Exatamente. diagnosticam para um problema de saúde, para uma coisa que às vezes vocês não querem ouvir, ou até têm medo, porque estão com receio daquele, não é diagnóstico, de um tumor, de uma Para o doença resto da vida, grave. não é, Rui? É para o Exato. resto da vida. E vocês conseguem contrariar o prognóstico com a vossa própria vibração. Isto é tão maravilhoso. Eu até me estou. Olha, se vocês estivessem aqui, eu estou Mas as pessoas não fazem com isso, o Rui. braço totalmente aqui em polvorosa, porque eu estou a sentir isto. Nunca se deixem conduzir pela Exato. negatividade de ninguém. Nunca. Um técnico de saúde que lê um conjunto de análises tem que dar um veredito, tem que dar, olha, este é o caminho. Mas no caminho não se tem que tornar realidade. Não tem que ser a vossa realidade. Vocês podem mudá-la naquele momento, a dizer, eu recuso este diagnóstico. Eu vou vibrar de forma diferente. E expulsam aquilo que é o terreno que vai permitir lavrar aquilo que alguém vos vaticinou. Palmas, Amigos, Rui. Palmas. Muito bem é dito. absolutamente incrível. E digo-vos uma coisa: sabem, eu já vos disse, eu não sou médico, não sou profissional de saúde, aprendo com todos, mas estas sessões de imersão profunda são aquilo que nos transforma celularmente. Quando vocês querem aprender uma língua, qualquer que ela seja, a melhor forma é serem largados no meio de uma cidade desse país e deixarem-vos lá durante um mês inteiro, sem mais ninguém. Vocês vão aprender a língua por vocês. A saúde é uma língua que se vibra, que se aprende, que se pratica, que se partilha. E isto é tão maravilhoso que eu digo-vos, eu era um absoluto ignorante quando comecei isto.
Hoje é possível vibrar completamente ao contrário, porque o conhecimento, a experiência e a prática de quem está à nossa volta nos obriga a pensar muito diferente. Portanto, a saúde é algo que é um estado vibracional que expulsa aquilo que é a não saúde. E aquilo, como disse a Susana muito bem, e vou terminar, é um sinal, é um sinalizador. Com o sinalizador, o que é que isto acontece? As autoestradas ou os cruzamentos ficam com um sinal verde para vocês andarem. Não tem sinal vermelho, as células podem andar para o sítio que precisam. Vou dar o meu exemplo, eu raramente falo de mim, eu adoro ouvir falar os outros e não quero que o meu tempo seja usado de forma não correta, não ouvindo os outros. Eu sou o testemunho vivo do que é a aplicação regular da água, dos conselhos da Susana, dos outros profissionais de saúde. Eu comecei outra vez a fazer muita atividade física. Eu posso dizer, aliás, o Emílio estava comigo, eu neste momento, eu estou uma prova de corrida, eu não corria desta maneira, mas há anos, dezenas de anos. Corria 1 km, 2 km em ginásio, em estrada. Eu fiz uma corrida de 10 km nos Estados Unidos, porque o meu corpo sente-se preparado. E quando terminei a corrida, 10 km e 6, estava com o Rui Loureiro também. O Rui Loureiro perguntou-me o que é que eu tinha feito de prova. Eu nem sequer tinha reparado que tinha feito aquela distância. Foi prolongado, ou seja, todos os dias aumento mais 1 km, mais meio quilómetro, mais 1 km. E o tempo foi-me dando razão, que é sem querer ser um velocista de fundo, nem querer que tudo aconteça de um momento para o outro, se vocês derem a oportunidade que o vosso corpo se regenere em tudo, o vosso corpo vai voltar outra vez a estados de performance que vocês julgavam impossíveis. Não importa qual é a idade, não importa qual é o vosso estado mental, não importa se estão no outro continente, se dormiram melhor ou menos bem. O corpo responde àquilo que é a mente. Quando vocês entenderem, eu não queria perder no meu raciocínio, nem queria deixar-vos. Enfim, eu estou muito entusiasmado com o que trouxe dos Estados Unidos. Queria já agora que vocês soubessem que o próximo ano vai ser mais ou menos nesta altura. Chama-se Unshakable, que é o termo. Este ano foi o Unstoppable, no próximo vai ser Unshakable. Nada nos quebra, nada nos parte, nada nos abana. É maravilhoso poderem participar desta evolução e vocês próprios são a grande. Costuma-se dizer que o grande propósito da vida são vocês próprios. A Susana diz muito bem: ama-te a ti próprio, o teu amor é o que cura a ti e aos outros, e é nesse amor, nessa vibração autêntica que nós nos transformamos. Portanto, eu acho que foi uma ação extraordinária. Queria que vocês dessem os parabéns. Colocassem aqui, por favor, que ainda está na sala, um cumprimento de obrigado à Susana, à doutora Susana Marques e ao doutor Emílio, porque são dois seres maravilhosos, são tão profundos, que se vocês destapassem aquilo que está naquela alma e naquele coração, era um transbordar permanente. Portanto, se puderem, coloquem aqui no chat um agradecimento a eles, porque é a eles que se deve esta sessão. Eu apenas posso ajudar a conduzir e a sentir a vibração de todos. Queria que vocês lhe passassem o vosso amor, o vosso carinho, porque é muito importante vocês sentirem que quando nós retribuímos o que nos foi dado, nós crescemos. E o nosso perímetro expande-se exatamente aí, está bem? Queria muito, mais uma vez, que esta sessão vai ficar gravada. Aliás, alguns de vocês já estão a ver a gravação, estou a falar agora para quem está ainda em sala, para que vocês percebam que é possível verdadeiramente tudo, desde que mantenham o básico. E o básico é boa nutrição, bons pensamentos, beber muita água, atividade física, dormirem bem, não estarem com pessoas que são negativas e que vos sugam a energia e focarem-se no X39 com base de regeneração. São os básicos da vida, da saúde, têm que os praticar, caso contrário, não há milagres, e os milagres são, afinal, coisas tão presentes. A única coisa que às vezes é que nós não nos conseguimos explicar na nossa própria racionalidade, está bem? Um abraço a todos, mais uma vez. Doutor Emílio, resta um bom trabalho em família aí, com a sua família. Dê um grande beijinho à Ivone, porque lhe permitiu estar agora esta hora e meia connosco. À Susana a mesma coisa, um grande abraço também para a tua família, um beijinho Beijinho, grande. beijinho para Para a o teu doutora marido, Ivone, doutor para o teu Emílio. marido também, que te Obrigado. permitiu estar aí um Obrigado. bocadinho fora da companhia da família e dos teus filhos, e para todos que nos viram hoje, partilhem esta ligação, partilhem esta sessão, porque é exatamente nesta partilha que nós crescemos todos, está bem? Um abraço da minha parte, é sempre um privilégio estar aqui com vocês. Abraço. Zero. Igualmente.